3, Gustavo Neri. 6, Fabiano na defesa. 5, Alexandre. 7, Júlio Batista. 11, Carlos Alberto. 10, Ricardinho no meio. 8, Kaká. 9, Luiz Fabiano no ataque. O Roberto Rojas é o técnico interino, auxiliado pelo Milton Cruz. O Grêmio vem para o campo. O trio de arbitragem tem aí no comando Márcio Rezende de Freitas. Você já viu o Márcio Rezende de Freitas, que é um árbitro mineiro, mas que está apitando em Santa Catarina. Podemos conferir o trio de arbitragem, que tem Márcio Rezende de Freitas, com 2 assistentes do Rio de Janeiro, o Aristeu Leonardo Tavares e o Wilton Moutinho. Gramado do Estádio Olímpico. O time do Grêmio tem o Gavião, que era zagueiro titular no banco, mas machucado. E o São Paulo não tem o Leonardo. Passou mal o Leonardo e o Thiago entra no time. Andrei Kampf, Mauro Naves, trazendo as informações. As palavras das estrelas de Grêmio e São Paulo. Andrei e Mauro. Conversando com Christian, artilheiro do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro, com 3 gols. Christian, o entrosamento com o Luiz Mário está melhorando ao longo das partidas? Ah, está melhorando bastante, né? Acho que a gente está conseguindo ali se encontrar na frente. E a gente vai com esse jogo aí na esperança de melhorar mais. Daí a importância de repetir o time que jogou contra o Independiente, até porque tem o jogo decisivo contra o Independiente na quinta-feira? Pois é, super importante, né? E o professor decidiu isso, né? A sessão do Gavião, que não pôde vir, não pôde estar presente com a gente aí hoje. Mas o time é o mesmo para a gente já começar a preparar as coisas para quinta-feira. Mauro? Por volta das 11h30, meio-dia, o lateral direito, o Leonardo, começou a se sentir mal, suando frio, dores de cabeça. E aí, na pré-eleção, é que o Thiago, jogador de 20 anos, soube que ia fazer a sua estreia. Levou um susto. Levei um susto, né? Mas estava preparado já, porque sabia que a qualquer momento podia acontecer, que no futebol a oportunidade não avisa, né? Ela chega de repente, então você tem que estar preparado para entrar dentro de campo e mostrar seu melhor trabalho. Tá certo. Kleber, o Thiago é paulista, já está há 5 anos no São Paulo. O Leonardo está no hospital aqui em Porto Alegre, mas já passa bem. Kleber. Mauro Naves e o Andrei trazendo as informações. Abraço apertado ali do Anderson, do preparador físico do São Paulo. Paulo Roberto Falcão. Fico vendo aqui a escalação do Grêmio, Falcão. Parece que é uma escalação meio para enganar, porque são 3 zagueiros aqui, não são? Não, o Gilberto está jogando de meia mesmo. E o São Paulo podendo melhorar muito a sua classificação. Se vencer, vai a 18 pontos e vai ali para a 3ª posição, dependendo, é claro, do resultado de Santos Internacional. Quando o Tite avisou que ia fazer essa modificação, que ia sair do 3-5-2 para o 4-4-2, eu fiz exatamente essa pergunta para ele. Isso aqui é para enganar, dizer assim, não, Falcão, eu vou para o 4-4-2, Gilberto vai jogar na articulação. Então joga assim, o Grêmio joga os 4 zagueiros, o Amaral na frente da zaga, o Tinga um pouquinho pela esquerda, pela direita, o Gilberto pela esquerda, o Rodrigo Fábio solto, os 2 na frente. Então é 4-3-1-2 na realidade. E o Gilberto está muito bem nesse setor. Em relação ao São Paulo, esses 2 jogadores podem desequilibrar, que nós vimos aí, o Kaká e o Ricardinho. O Kaká um pouco mais na frente, livre daquela função de marcação, mais solto para encostar no Luiz Fabiano, 2 jogadores inteligentes, 2 jogadores de velocidade, e o Ricardinho é o jogador que pode dar atrás deles esse ritmo que o São Paulo precisa. Deixa eu perguntar um negócio. O pessoal anda falando que o Kaká, eu não ouvi o Kaká dizendo, eu prefiro vir de trás, não é essa a minha posição. E a resposta do Rojas também, não ouvi, né? Naquela conversa aqui, será que foi? Pô, mas o São Paulo está jogando como sempre jogou, o Kaká vai chegar de trás, o Luiz Fabiano é que joga lá na frente. O pessoal às vezes inventa um pouco de moda que não existe, né, Falcão? Na realidade ele está jogando mais próximo do Luiz Fabiano, deve jogar mais próximo do Luiz Fabiano. O Reinaldo, quando jogava enfiado com o Luiz Fabiano, o Kaká chegando de trás, é isso que o Kaká fala, chegando de trás. Mas hoje ele vai sair, não é um jogador de ficar fixo na frente, vai sair, o Ricardinho vai entrar. E esta é a vantagem que o São Paulo tem. São jogadores habilidosos, inteligentes, com velocidade, e vai ter hoje, com 3 jogadores atrás, uma condição de liberar um pouquinho mais o Fabiano, que é um lateral que chega bem na frente. O jogo está para começar, dá tempo ainda do Mauro e do Andrei começar com alguém, os treinadores, o Tite está fazendo aniversário, o jogo está para começar, dá tempo ainda, Mauro e Andrei. Ao lado do aniversariante do dia, hoje o técnico Tite, alguma recomendação especial para parar esse ataque rápido do São Paulo, Tite? Concentração, foco, atacar marcando, tu está num processo ofensivo, mas olhando para trás para que esteja próximo, curta a marcação. Pediu a vitória como presente para os jogadores? O presente eu já tenho, é estar quase 3 anos dentro do Grêmio. Bom trabalho, professor, é estar 3 anos e ter o respeito profissional deles. Cometendo alguns erros, sim, mas que é próprio do ser humano. Tá certo, aniversariante do dia, o técnico Tite completando 42 anos. Ouvindo rapidinho, o Rojas, afinal, é um time do 4-5-1 ou o Kaká é atacante, Rojas? O Kaká tem a função de vir de trás, até porque o nível que o Kaká adquiriu dentro do futebol é vindo de trás, mas o único cara de frente é o Luiz Fabiano, né?
A bola está em jogo no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Grêmio e São Paulo. Grêmio com seu uniforme conhecido, a camisa tricolor em azul, preto e branco. Calção preto, meia branca. O São Paulo hoje está de diferente, só a meia que está preta, enquanto a camisa tricolor branca com as faixas em vermelho e preto no peito e o calção branco. Tá rolando a bola, o time do São Paulo se defende, o Alexandre chega para cercar, ganhando de novo oportunidade como titular do São Paulo, ele que veio do Rio Branco de Americana, não conseguiu se firmar no São Paulo, teve no Internacional aqui de Porto Alegre e agora está sendo escalado pelo Rojas. Falta contra a equipe do São Paulo, falta cometida em cima do Christian. Vai para a batida o time do Grêmio. O Anderson chega ali para fazer a cobrança, ajeita a bola, o Christian vai para dentro da área, o Rodrigo Fabre também fica por ali, capricha muito o Anderson para fazer a cobrança, o zagueiro Renato vai para dentro da área também, lá está o Luiz Mário, se movimentando também o Claudio Miro, a bola vai para dentro da área do São Paulo e é afastada, tira o Carlos Alberto. Remesso lateral para o Anderson. Ele movimenta a bola tocando do lado esquerdo para o Rodrigo. O Rodrigo Fabre tenta fazer a jogada. Chega explodindo ali no lance o Carlos Alberto. O time do São Paulo domina. Tinga vai recebendo ali na meia. Não teve domínio. Luiz Fabiano deve ser chamado pelo Carlos Alberto Parreira para a seleção brasileira que vai disputar a Copa das Confederações. Kaká tentou a primeira arrancada. Acabou cometendo falta. Eu nunca tinha visto o Kaká em público. A gente chegou em Porto Alegre no mesmo voo do São Paulo. É inacreditável o que as torcedoras, as garotas fazem com o Kaká. Era um artista, era um cantor de música popular, um cantor de sucesso, um ator famoso. Segurança cercando, ele vai andando e as menininhas gritando. Nunca ninguém fez isso com você, não, né, Falcão? Você não era tão bonitinho. E por ser, não, a gente tá com a fama e tal, a gente é até bonito, a gente fica. Mas já dizia o Vampeta. É verdade. Agora, o Kaká nem tocou na bola, a torcida já começou a vaiar. Por quê? Porque era o jogador mais representativo, o jogador talentoso, e o torcedor, obviamente, procura já inibir o principal jogador do adversário. Importante dizer que foi a torcida do Grêmio que vaiou, né? Porque ultimamente a torcida do São Paulo andou pegando no pé do Kaká. Falta marcada para o time do São Paulo. O Ricardinho faz a movimentação, tocando bola no Alexandre. Ele parte pela meia, joga a bola na direita. Tá aí o jovem estreante Thiago. Domina, vai para cima da marcação do Roger. Tentou o toque no meio para o Luiz Fabiano. Boa antecipação do Claudio Miro. O Luiz Fabiano dá dura nele, bate na bola. O juiz marca a falta do Luiz Fabiano. Começa bem faltoso até o jogo com 3 minutos. Renato Marcília, de olho na arbitragem do Márcio Rezende de Freitas, Renato. 4 faltas em 3 minutos. É evidente que no início sempre se marcam mais faltas do que o normal. Não é esse padrão de chegar a 90 faltas, que seria a média projetada, né? O time do Grêmio tentando partir para o campo de ataque com o Tinga. Recebeu um bom toque do Rodrigo. Vai pela direita, Tinga faz o cruzamento. Voltou para a marcação. Na frente da área, o Carlos Alberto afasta o perigo. Tá aí o Carlos Alberto, que veio do Botafogo do Rio de Janeiro. Ganhando também oportunidade para ser titular do time do São Paulo. Vem de trás o Amaral. Amaralzinho, ex-Palmeiras, ex-Corinthians. Outro detalhe, Falcão, o Rojas diz que agora sim ele começa a botar em campo mais ou menos o São Paulo dele. E o São Paulo dele hoje tem 3 homens mais fortes na marcação para liberar o Ricardinho e o Kaká. E ele libera também o seu jogador de meio campo, Júlio Batista. O Júlio Batista joga pela direita um pouquinho mais na frente, quase que na mesma faixa do Ricardinho. E é uma surpresa, a gente poderia imaginar ele um pouco mais atrás. Ele está sempre na frente procurando a movimentação que está acontecendo agora. Tocando a bola para o Júlio Batista, que também se solta, vai tentar o lance de ataque. Deu duro por baixo, o Roger conseguiu o corte, o São Paulo tentou ainda com o Alexandre. Outra vez o Roger trabalha. Aí o Christian. De novo o Roger. Roger e Danley, os mais antigos jogadores desse atual elenco do Grêmio, que participaram das principais conquistas do Grêmio, desde os tempos do Luiz Felipe. Roger andou muito tempo ali jogando como zagueiro, agora está de novo na sua posição antiga, na lateral. Parece que o Roger já é veterano, né? Ele tem só 28 anos. Está há muito tempo jogando no time do Grêmio. Bola do Carlos Alberto aberta aqui na esquerda para o Thiago. Ele tentou o cruzamento, afastou o zagueiro Renato. Pega a sobra Tinga. Bom jogador do Grêmio, Tinga. Joga na direita para o Anderson. Anderson tentou o trabalho com o Luiz Mário. O corte foi feito. O time do São Paulo domina, recupera. Os dois times marcando muito, brigando muito pela bola.
5 minutos e toda a expectativa de um jogo disputado, brigado, os dois times precisando de pontos, o Grêmio precisando chegar no primeiro pelotão, o São Paulo querendo se manter e até melhorar de posição no Campeonato Brasileiro. Dependendo da rodada, pode ficar em terceiro lugar. Weber, uma expectativa também de gols, né? Afinal, estão em campo aí os artilheiros do Campeonato Brasileiro do ano passado. Rodrigo Fábio e Luiz Fabiano, 19 gols fizeram no último brasileiro. Esse ano o David é o artilheiro com 10 gols, o Luiz Fabiano tem 9 gols. É o vice-artilheiro do campeonato. O Rodrigo Fábio esse ano está mais quietinho, só fez 1 gol. O Christian, já disse o Andrei, é artilheiro do time do Grêmio com 3 gols marcados no Brasileirão. Ricardinho. Toca a bola no Kaká, chegou o Amaral na marcação. Rodrigo Fabri. Até para justiça ser feita ao Rodrigo, né, Falcão? Hoje em dia ele joga mais como meia. O ano passado ele foi mais um atacante do Grêmio. Joga um pouco mais atrás. Ele é um jogador que se compõe meio campo, é o 4º jogador de meio campo. E tem uma vantagem, às vezes, em relação porque pega bem de trás, não tem aquela marcação muito em cima. Mas realmente joga um pouco mais atrás em relação ao ano passado. É exatamente essa a justificativa dele quando perguntado por que ele não está batendo. O Luiz Mário ia para a arrancada, pegou muito mal na bola. Foi, André? Não, é só complementando, essa é justamente a explicação que o Rodrigo Fabri dá quando se faz a comparação dos gols que ele fez ano passado com apenas 1 que ele marcou esse ano. Ele diz que tem jogado mais atrás, tem ajudado mais na armação das jogadas do Grêmio. E ele está certo. 33 jogos entre Grêmio e São Paulo na história do Brasileirão de 71 para cá, com 13 vitórias do Grêmio, 9 empates, 11 vitórias do São Paulo. É um confronto bem equilibrado. Em 2002, no ano passado, o São Paulo venceu por 2-0 no Morumbi, com gols do Fábio Simplício, que está fora do time, e do Kaká, que recebe esta bola aí do Gustavo. Parte para cima da marcação, jogou bola para o Luiz Fabiano, tentou o drible, limpou, bateu de pé direito, chegou abafando o Tinga, impediu que a bola fosse pro gol. Gilberto perdeu na sequência. De novo o São Paulo, Luiz Fabiano. Joga na esquerda para o Kaká. O Fabiano passa, o Kaká prefere o cruzamento para a área, buscando o Júlio Batista. A bola bateu nas costas do Roger. O Danley se atirou, conseguiu evitar a saída, acompanhava ali o bandeira, o Aristeu Tavares, e disse que a bola não saiu não. Segue o jogo, o Grêmio faz com que ela role no campo de defesa. Cláudio Miro domina. Quase errou o lançamento. O Ricardinho ia se recuperando, mas o Tinga ainda manteve a bola para o time do Grêmio. Foi falta em cima do Fabiano, o juiz mandou seguir, agora parou e marcou a segunda falta que fez o Anderson. Tinga em cima do Ricardinho, não dando espaço para o Ricardinho, o Tinga, hein? E o Kaká marcado de cima pelo Amaral, por causa da marcação individual. São os dois jogadores que estão sendo bem marcados até aqui. Conversa do Tite no começo do jogo. É atacar marcando. Vai embora o Fabiano. Faz o cruzamento. Uma confusão ali de Júlio Batista e Roger. O juiz mandou seguir. Kaká domina. A bola bateu no Amaral. Kaká e Thiago chegaram na bola. Kaká jogou para o Carlos Alberto. Cruzamento para a área. Se atira o Cláudio Miro. Pega o rebote Fabiano. Outro cruzamento. A cabeçada. Na trave. Rebote Batista. Gol! Júlio Batista do São Paulo. 9 minutos. Primeiro tempo. Fabiano cruza. Luiz Fabiano acerta uma cabeçada que já era indefensável. Ela explodiu no travessão. Estava esperto o Júlio Batista. Deu uma chicotada na bola, pegou de primeira, mandou pro fundo do gol do Grêmio. Júlio Batista, camisa 7. Segundo gol dele no Campeonato Brasileiro. O São Paulo faz o seu primeiro gol aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre. 21 gols no Campeonato Brasileiro, o time do São Paulo. 1-0. Tá sempre no ataque o Júlio Batista, Falcão. Com essa formação aí ele tá se liberando, sendo quase mais atacante que o Kaká. Nós dizíamos isso no início do jogo, porque o Ricardinho fica um pouco mais atrás pelo lado esquerdo, o Alexandre quase que um terceiro zagueiro e o Carlos Alberto como volante na frente dos zagueiros. Então, com isso, São Paulo libera demais o Júlio Batista e o Grêmio não marca o Júlio Batista, porque o Grêmio tem a preocupação do Ricardinho e do Kaká. E o Júlio Batista tem força, tem velocidade, bate bem na bola, chega de trás, chegou de surpresa e fez aí um golaço.
O time do Grêmio tenta responder 1-0 para o São Paulo no Estádio Olímpico Júlio Batista. E o Rojas bota em campo uma formação interessante mesmo do São Paulo. Ele tem o Alexandre e o Carlos Alberto marcando. Os outros rodam, os outros são meias atacantes. O Júlio, o Kaká, o Ricardinho, todo mundo chegando no Luiz Fabiano. E atrás ele coloca o Alexandre em cima do Luiz Mário, que fecha e facilita a marcação. O Gustavo Nery é um líbero, o Jean pega o Christian. O Carlos Alberto acompanha o Rodrigo Fábio, o Ricardinho pelo lado esquerdo no Tinga, pelo lado direito o Carlos Alberto acompanha um pouquinho o Gilberto. Consequentemente, a marcação do São Paulo até aqui é boa. A única dificuldade que o São Paulo pode ter no jogo é a velocidade do Luiz Mário em cima do Alexandre, que não tem a velocidade do Luiz Mário. Mas, por enquanto, não aconteceu. 1-0 para o São Paulo, gol de Júlio Batista. Vamos chegando a 11 minutos do primeiro tempo no Estádio Olímpico. Foi o primeiro gol da rodada de domingo. Olha o Gilberto, está numa grande fase o Gilberto. Chegou na marcação dele o Júlio Batista, Gilberto caiu, levantou, insistiu no lance o Thiago, bateu na bola, arremesso para o Grêmio. O próprio Gilberto na movimentação tentou para o Luiz Mário, o Gustavo Nery não conseguiu a jogada, Gilberto botou para trás, chega o Ricardinho dentro da área, afasta Carlos Alberto. Bom toque do Luiz Fabiano. Bonita jogada do Kaká, chegou travando o Claudio Miro, segue o jogo. Kaká ficou no chão, o Márcio Rezende sentiu que era vantagem para o São Paulo, mas na hora do lançamento o corte foi feito e agora o Grêmio deixa a bola embora, o Roger deixa a bola embora. Preocupação com o Kaká. Kaká está no chão e você revê por um outro ângulo, um ângulo diferente. Primeiro você está vendo aí o lance, ó, que o Kaká acabou se machucando na dividida com o Claudio Miro. Agora sim, por um outro ângulo, o gol do São Paulo, o gol do Júlio Batista. Primeiro cruzamento do Carlos Alberto, a defesa tirou. Olha como o Fabiano bota a bola na cabeça do Luiz Fabiano. Aí já era o Danley, né, Falcão? Não tinha mais jeito. Não tinha. Muito bem batida. A bola foi levantada na segunda treva, a bola para o Luiz Fabiano. Subiu na frente do Roger, cabeceou bem, não tinha nenhuma chance para o Danley. E pior ainda, porque depois o Danley ficou na frente do Júlio Batista, que deu sem pulo, sem chance. Olha os times do Paraná, começando bem a rodada. Vem embora o time do Grêmio. Christian faz o cruzamento. Tira o Fabiano. O Ilan fez 1-0 para o Atlético Paranaense contra o Flamengo. E o Curitiba abriu o placar lá em Belém contra o Paysandu. 1-0 Curitiba. Você dizia que é o primeiro gol da rodada, Kleber. Curiosamente, o primeiro gol do Campeonato Brasileiro também é no jogo entre Grêmio e São Paulo. Gol do argentino Escota para o Grêmio. Primeiro jogo entre os dois em 1971. O Grêmio venceu por 3-0 em São Paulo foi o jogo. 2 gols do Escota, 1 do Flecha. Lembra do Flecha, ponta direita, que jogou até na seleção brasileira? E esse gol do Escota, como disse o Mauro, o primeiro da história do Brasileirão. Isso lá em 1971. Onde estava você em 71? Você estava treinando já, né, Fábio? Tava já. As categorias de base do Internacional. Vem embora o time do São Paulo com o Alexandre. São Paulo vence por 1-0. Júlio Batista fez o gol. Alexandre toca a bola, tentando o passe para o Ricardinho. Foi um passe estranho. Tinga recupera pelo time do Grêmio e botou a bola muito forte. Globo, a gente se vê por aqui. Chuteiras Topper com o novo Dynatec, o anti-impacto da Topper. Tinga. Toca a bola no Renato. O arremesso lateral é da equipe do Grêmio. No passe do Anderson, a bola bateu no Fabiano. Espera do outro lado aqui o Roger, capitão do time do Grêmio. Renato toca para o Claudio Miro. Vai partindo para o campo de ataque. O time do Grêmio tem muitos jogadores que passaram pelo futebol de São Paulo, né? O Anderson jogou no Juventus, no Santos. O Claudio Miro, que jogou, é gaúcho, jogou no Curitiba, mas jogou no Santos. O Amaral, de Palmeiras e Corinthians. Rodrigo Fabre jogou na Portuguesa, jogou no Santos. Também passou pelo Flamengo. Tem ainda o Luiz Mário, que jogou no Corinthians. Vem embora o São Paulo com o Luiz Fabiano. O Christian jogou no Palmeiras, mas começou a vida dele aqui no Rio Grande do Sul, no Internacional de Porto Alegre. Aí o Tinga, trabalha a bola com o Amaral. Outra vez com o Tinga.
Passamos dos 15 minutos da primeira etapa. Vai vencendo o time do São Paulo 1-0. Nesta terça, depois de Caceta e Planeta, vai ser um crime perder a emocionante estreia de O Jogo. Mais uma grande atração, eletrizante atração para você ligado na Globo. Terça-feira, O Jogo, depois de Caceta e Planeta. Rodrigo. A bola foi muito forte. Fica a jogada com o Rogério Ceni, tranquilo. Ele já faz a reposição rápida do Fabiano para o Ricardinho. Domina, prende agora com um pouco de folga em relação à marcação do Tinga. Já chegou o Tinga, ó. Já está ali perto do Ricardinho. Pela direita, o São Paulo trabalha com Carlos Alberto. Abre o Jean. O Rodrigo apertou, cercou. O Carlos Alberto prefere ficar com a bola, segura bem. Abriu um pouco de espaço para o Jean fazer a jogada. Lá atrás, o Gustavo Neri. Vai partindo o time do São Paulo. O Grêmio cerca na linha de meio do campo. O São Paulo então não vai, fica tocando bola. Agora sim passa para o campo de ataque. O Alexandre se manda. O Rodrigo Fabre acompanha. O Luiz Fabiano ameaçou partir, não foi. O Renato foi, voltou. O Luiz Fabiano dominou, tocou no Ricardinho. Derrubado, queria falta, o juiz mandou seguir. Vem Júlio Batista, faz a abertura na esquerda. Se esforça o Fabiano, evita a saída, cruzamento. Chega o Luiz Fabiano nela. Dá um carrinho perigoso o Renato. Mas tudo legal, tudo normal. O Danley fica com ela. Vai saindo mais um gol na rodada. Outro gol do Ilan. 2-0 para o Atlético Paranaense. O Ilan, com esses dois gols, chega a 8. Ao lado de Aristizábal e Dimba, na terceira posição entre os artilheiros do campeonato. Luiz Fabiano continua caído, hein? Dentro da área, o Luiz Fabiano está caído. Kaká segue o jogo. Kaká tentou a jogada pela esquerda, falta nele. Amaral pegou, foi falta. Cartão amarelo para ele. Tudo para você aí, Marcília. Primeiro o lance do Renato com o Luiz Fabiano. Esse é o lance do Amaral com o Kaká. Cartão amarelo para o Amaral. O cartão amarelo foi bem aplicado. Ele foi driblado, não foi na bola, foi no tornozelo do jogador do São Paulo. Não havia outra atitude a ser tomada. E no Luiz Fabiano, foi um lance casual. Dois jogadores travaram a bola com ele dentro da grande área. Na dividida ele leva a pior. Não há nenhuma falta. O lance é duro, é ríspido, mas disputado de forma legal entre os jogadores. O Rogério Ceni foi para a cobrança. Ele que já tem 27 gols na carreira. Um deles marcado nesse Campeonato Brasileiro contra o Vasco da Gama. Não é um gol de falta. O Luiz Fabiano chegou a ter o carrinho da maca ali à disposição, preferiu sair caminhando mesmo. Vai mancando o Luiz Fabiano, ser atendido fora do campo. Veja aí a distância que a barreira tem que ficar. Esse é o recurso virtual que a Globo mostra para você, mostrando ali os 9,15 metros, um raio de 9,15 metros que forma esse diâmetro que o jogador tem que ficar fora dele para estar respeitando os 9,15 metros, que é a distância mínima que alguém tem que ficar da bola quando tem uma falta. O Márcio Rezende de Freitas botou um passão ali na parada e deixou a barreira bem fora do círculo. Parte o Rogério, bateu de pé direito. Velocidade. O Brasil fazendo bonito na velocidade numa das mais tradicionais provas do automobilismo mundial. Gil de Ferran venceu agora há pouquinho as 500 milhas de Indianápolis, nos Estados Unidos. Nós tivemos o Hélio Castro Neves, que ganhou as duas corridas nos 2 últimos anos, na segunda posição. E o Tony Canaan foi o terceiro, quer dizer, um pódio brasileiro. Em primeiro, Gil de Ferran, em segundo, Elinho Castro Neves, em terceiro, o Tony Canaan. O Brasil que ganhou nos 2 últimos anos as 500 milhas com o Elinho, ganha esse ano com o Gil, já ganhou com o Emerson Fittipaldi. É o automobilismo brasileiro fazendo bonito, fazendo festa, um dos principais palcos do automobilismo mundial. Semana que vem tem Fórmula 1, o Grande Prêmio de Mônaco, falando em tradição. Continuando no ritmo do automobilismo, Davi Mufato venceu no Rio de Janeiro a 4ª etapa do Brasileiro de Stock Car e está liderando o campeonato. E ainda na velocidade, parte para a moto.
Alexandre Barros ficou em terceiro lugar no MotoGP da França. O espanhol Sete Gibernal ficou na primeira colocação. Alexandre Barros foi o terceiro. Um passeio pelo mundo da velocidade. E eu repito que domingo que vem tem às 9 da manhã o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Sábado o treino, domingo a corrida, 9 da manhã. Só para completar o pódio do Grande Prêmio de MotoGP na França, Sete Gibernal em primeiro, Valentino Rossi em segundo e o Alexandre Barros em terceiro. Passamos dos 20. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, refresca até pensamento. O juiz marcando uma falta em cima do Júlio Batista. O Luiz Fabiano, que saiu do campo àquela hora, já está de volta. O São Paulo vem trabalhando com o Ricardinho. Thiago tentou a jogada, Gilberto fez o corte, bola para fora. Olha, pintando mais um gol na rodada. Coritiba. Marcel e Edinho Baiano fizeram os gols do Coritiba. O segundo do Coritiba contra o Paysandu lá em Belém. Quando o Paysandu foi eliminado da Libertadores, o Dario Pereira estava para ser dispensado. Segundo o noticiário que eu ouvi, ele convenceu a diretoria do Paysandu que não valia a pena demitir. Perdendo esse jogo agora, vai ter que ter um poder de comunicação sensacional. Uma capacidade de persuasão agora, né? A gente está brincando com uma coisa que é sério. Acho até que o Dario Pereira está fazendo um trabalho tão bom no Paysandu que não mereceria perder o lugar dele. Ele levou o Paysandu a uma posição que pouca gente sonhava, dos mais fanáticos torcedores do Paysandu. Anderson bate falta. Não tinha ninguém impedido, segundo o Bandeira, mas ela foi direto para o Rogério. 5 clubes já trocaram de técnico até aqui. Roger toca a bola na direita para o Luiz Fabiano, para o Luiz Mário. O Luiz Mário faz o cruzamento, tentou o Rodrigo, bateu pro gol. Christian Rogério pega. Ela foi passando. O Christian bateu e o Rogério pegou. Depois repôs mal a bola e é por isso que está pedindo desculpa. Você lembra todos eles, Mauro? O Fortaleza trocou primeiro, né? Agora o Juventude trocou o Cristóvão pelo Marinho Pérez. O São Paulo, né, tirou o Oswaldo Oliveira. Faltam 2 aí. O Bahia, né, trocou de treinador, assumiu o Evaristo no lugar do Bobô. Tem mais um. Embora o time do Grêmio de Porto Alegre, Tinga. Vai trabalhando. Criciúma, Cleber. Criciúma, né? Saiu o Valandro e assumiu o Loris Sandri. Edson Gaúcho do Criciúma. Edson Valandro. O Edson Gaúcho foi campeão lá e não conseguiu ir bem nessas primeiras rodadas. Loris Sandri assumiu. Vem jogando a equipe do Grêmio. Olha a batida do Christian, pegou mal na bola. Rogério faz a defesa. Logo depois do futebol, Fausto Silva de volta, agitando mais ainda o Domingão do Faustão. Parte o garoto Thiago, 20 anos de idade. Lembrando, repetindo para quem ainda não sabe, o Leonardo, lateral esquerdo do São Paulo, teve um mal-estar hoje, perto da hora do almoço. O lateral direito, Leonardo, suou frio, ficou com dor de cabeça, foi para o hospital para ser examinado, já está legal, mas está fora do jogo. Torcedor que se liga na Globo, navega pela internet, manda perguntas. E o assunto treinador, a falta desse técnico efetivo do São Paulo pode prejudicar o São Paulo? A pergunta é feita pelo Alberto Luiz, que é de Guiricema, em Minas Gerais. Muita gente, Falcão, está se manifestando a respeito disso. Há até quem ache que o Rojas devia ser efetivado. Ele já disse que não quer. E eu vou botar um foguinho aí para você deixar numa situação chata. O time do São Paulo não está pegando mais do que no tempo do Oswaldo? Não está mais vibrante, talvez? Nada a ver o Oswaldo com o Rojas, que diz que não quer já. Mas será que era jogo? Eu
acho que o treinador é uma pessoa que tem que ser, acima de tudo, respeitada e conceituada dentro do grupo de jogadores. Tem que ter uma liderança. E no caso do Rojas, ele está assumindo agora, está entrando. E com o fato de não ser ainda efetivado também dá ao Rojas a tranquilidade até perder um jogo, coisa que o Oswaldo já não vinha tendo nos últimos jogos. Então o Rojas, qualquer coisa se perder, estão procurando outro profissional, tal, então ele fica numa situação muito cômoda. Claro que o São Paulo está marcando um pouco mais, mas também isso é uma modificação. O São Paulo tem 3 jogadores de contenção hoje, embora o Júlio Batista encoste bastante. O São Paulo está, nesse jogo, melhor posicionado em relação aos outros jogos. Mas ninguém discute a capacidade do Oswaldo. Que é maior que a do Rojas como técnico. Pelo menos no momento. Até no prova momento. o contrário, claro. Mas, às vezes, precisa ser modificado, sim. Às vezes, você precisa mexer no treinador para tentar algum resultado melhor. Poucos times fizeram isso, porque normalmente no Brasil aconteceriam muito mais substituições de treinadores na medida que nós estamos aí com algumas rodadas adiantadas do campeonato. Agora, em relação ao São Paulo, será que a diretoria do São Paulo não estaria também observando esse jogo do Grêmio com o São Paulo, de olho no Tite, que está aqui, que é um dos talvez preferidos para o São Paulo? Porque não se explica, né, Kleber, o São Paulo não ter ainda contratado um treinador. Na verdade, a não ser que ele esteja esperando. E certamente poderia estar esperando o Leão ou o Tite. Bom, vamos ver só esse ataque do Grêmio para conversar um pouco sobre isso. O Luiz Mário tenta o chute e ela vai para fora. O presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouveia, veio com a delegação para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, como veio, lógico, o diretor de futebol Juvenal Juvencio. O Rojas, que está aí, diz que não quer. As especulações continuam sendo Tite e Leão. Depende da Libertadores. O Leão anda dizendo que não sabe não. E o Toninho Cerezo volta a ganhar força. É isso, né, Mauro Naves? Exatamente. O presidente dizia agora há pouco que fica muito chateado quando diz que o São Paulo não tem técnico. Ele falou, olha, o Rojas está há 9 anos no São Paulo e o Milton Cruz está fazendo uma ótima dobradinha com ele. O meu trato é o seguinte, você não quer ser técnico, vai ser interino. Só que é por tempo indeterminado. Não estou com pressa de contratar ninguém. Eu estou muito feliz com o Rojas. Agora, o Juvenal Juvencio disse que vai sim conversar com o Toninho Cerezo esta semana. Poderia efetivar, então, o Rojas, se realmente é essa a decisão. Ele não quer, mas pode ficar até dezembro, viu, Falcão? Aquela história, o presidente foi claro, ele falou, tudo bem, eu aceito, mas você vai ficando até eu resolver. Pode ser que fique o ano inteiro. Me parece muito clara a posição do São Paulo. São Paulo, vai lá, Cleber. Vamos ver o ataque do São Paulo com o Kaká. Se meteu ali nas costas da zaga o Júlio Batista. A proteção. O Gilberto não deixa sair, porque seria escanteio. Girou. Tenta ganhar o arremesso, o Thiago dá duro em cima dele, a bola foi embora, arremesso lateral para a equipe do São Paulo, diz o bandeira Aristeu Tavares. Pertinho ali do lance. Vai movimentando o Thiago, toca a bola no Júlio Batista. Outra vez com o Thiago, bola muito curta do Júlio, ele próprio recuperou. Jogou bem para cima do Roger, toca a bola no Ricardinho, dá a abertura para o Kaká, chega de trás o Fabiano, a bola foi um pouco na dividida. Para o Fabiano, o Amaral conseguiu tirar. Vai atrás dela para fazer a proteção o Alexandre na zaga do São Paulo, lá do lado esquerdo, dominou. Rola a bola para o Gustavo Neri. Vamos chegando a 28 minutos. 1 para o São Paulo, gol de Júlio Batista, 0 para o Grêmio no Olímpico em Porto Alegre. E o juiz está pegando uma falta cometida pelo Gustavo Neri no meio do campo. Me parece muito claro, para encerrar esse assunto, a posição do São Paulo. São Paulo quer certamente um treinador que esteja em atividade com competição importante. Eu acho que a competição importante seria a Libertadores. Porque qualquer outro profissional no Brasil gostaria de trabalhar no São Paulo, porque é um time que tem a tradição e tem uma cultura de dar tempo ao treinador para fazer um bom trabalho. Então eu acho que a situação do São Paulo, agora sim, com o Toninho Cerezo, me parece quase que a mesma situação. Ganha muito bem lá no Japão, talvez também o São Paulo tenha dificuldade de acertar um valor em relação ao Toninho. 20 faltas cometidas no jogo, 8 delas feitas pelo Grêmio, 12 pelo São Paulo. A 12ª falta que o São Paulo fez. O Gilberto cobra agora, toca a bola no Tinga, Tinga entra dentro da área, o Ricardinho acompanha, belo toque de calcanhar, Roger faz o cruzamento, subiu e desviou o Alexandre. Pegou o rebote Amaral, tem mais Grêmio, Anderson ameaçou o chute, quando fez o passe pro Amaral, a bola foi mais pro Ricardinho, agora o Luiz Fabiano tenta girar para puxar o contra-ataque, foi falta em cima dele, o Amaral fica apontando a bola, primeiro ele atropelou, depois ele jogou a bola, né, Renato Marcílio? Ele chega atropelando, ele chega empurrando por baixo, toca por cima. Ele não perde viagem, o Amaral, a gente conhece há muito tempo, né? Foi falta. O Amaral que está com
O Grêmio está jogando de camiseta de manga comprida. Alguns jogadores do Grêmio, né? Alguns jogam de manga curta, outros jogam de manga comprida. Ou alguns arregaçam a manga, na verdade. Todos eles estão de manga comprida. Mas o Gilberto arregaça e o Amaral arregaçou. Não só está de manga comprida, com uma camisetinha por baixo do Amaral, pelo jeito ali, né? Isso mesmo, Kleber, mas todos de manga comprida. Manga comprida. É que o Gilberto está com ela bem arregaçada. Cheguei a ser iludido, mas está todo mundo de manga longa. É porque com 13 graus de o vento que está fazendo em Porto Alegre, se não tiver de manga longa, vai ser quente assim lá longe. Olha o Amaral. Botou a manga comprida e uma camiseta ainda também de manga comprida por baixo. Renato faz o passe. Bola chega no Christian, passou pelo Gustavo. O Christian domina. Fica de frente ali para a área. Toca para o Rodrigo que vem de trás. Tentou a tabela com o Gilberto. Gilberto sofisticou a devolução. Aí quando tentou do jeito mais simples, pintou o corte do Jean. Júlio Batista. Foi falta em cima dele. Globo, a gente se vê por aqui. Gol Total Flex. Funciona álcool ou a gasolina. Júlio Batista de novo. Vai ganhando. Ganhou na força, ganhou na técnica. Na hora do passe deu de presente para o Anderson. Tinga, devolução para o Anderson. Ataca pelo meio, chega nele o Carlos Alberto. Falta do Carlos Alberto em cima do Anderson, também com protestos do Carlos Alberto na marcação. Torcedor do Grêmio aquecido e um pouco desiludido. Foi falta do Carlos Alberto, Marcília? Foi falta. Ele carregou sobre o jogador do Grêmio, não há dúvida. O Grêmio só marcou um gol de falta nesse Campeonato Brasileiro, justamente marcado por Anderson Lima, que é quem vai para a cobrança. A falta é de longe. Está aí vendo de novo a falta que o Carlos Alberto fez no Anderson. O Gustavo fica falando com o pessoal que está ali na barreira. O Luiz Mário esperando um possível rebote. Anderson Lima e Rodrigo Fabre preparados para a cobrança. Partiu o Rodrigo, bateu de pé esquerdo. A bola bateu no Luiz Mário. Ele girou, tentou o lance, ficou no chão, queria pênalti. Manda seguir o Márcio Rezende de Freitas. A torcida reclama. Foi pênalti, Renato Marcília? Não foi pênalti. O jogador toca na bola primeiro e aí o jogador do Grêmio tenta cavar a penalidade máxima dos dois. Toca na bola. Na bola, é? Na bola. Tá ligado aí o Marcília, vendo e bem também o Márcio Rezende de Freitas, né? Que é quem tem que acertar, né, Marcília? Se eu errar, não acontece nada, é só pedir desculpa, né? Se ele errar, dá um problema. Continua 1-0 para o São Paulo com 32 minutos. Depois que o Rojas assumiu, o São Paulo ganhou do Figueirense, empatou com o Atlético Mineiro, ganhou do Paraná. E teve mais os jogos da Copa do Brasil, que acabou sendo o maior trauma, né? A eliminação para o Goiás da Copa do Brasil. São Paulo não ganhou ainda fora de casa nesse Brasileirão. 3 empates e uma derrota para o Paysandu. E de todo jeito acaba sendo uma campanha até razoável, né? Com 3 empates. Olha o cruzamento do Luiz Mário. Chegou e tocou o Jean. É bem verdade que só empatar fora de casa pode não ser suficiente na matemática para você conquistar um título, para o time conquistar um título, mas em 10 rodadas, 4 jogos fora, esse é o 5º. Nenhuma vitória, não é bom, mas só uma derrota. Já o Grêmio jogando no Olímpico conseguiu 3 vitórias e perdeu uma vez, perdeu para o Fluminense aqui no Olímpico. O Grêmio faz a 5ª partida em casa, o São Paulo faz o 5º jogo fora de casa no Brasileirão. Vai para o arremesso lateral o time do Grêmio. Gilberto brigou muito pela bola, chegou até a ameaçar cobrar o arremesso, acabou deixando para o Roger. Lá vai ele, joga a bola dentro da área. Sobe o Christian, subiu com o Jean, pegou o rebote, Anderson, uma pancada! Primeira, mandando no cantinho direito. Olha que bomba, deixando estático, porque nada tinha para fazer o Rogério Ceni. É aquela que veio, o goleiro só vê aquela coisa branca ali passando e entrando no fundo da rede. Anderson, camisa 2, o 2º gol dele no campeonato. O ataque do Grêmio chega a 11 gols. Tudo igual no Olímpico.
Olímpico. 1 para o São Paulo, 1 para o Grêmio. E eu ia te dizer, Falcão, ou te perguntar, o time do Grêmio não estava apertando. Começou agora, de 5 minutos para cá, a jogar um pouco mais ofensivamente. E faz um gol belíssimo com o Anderson. E o Grêmio vem de um desgaste muito forte no meio de semana. Acho que a equipe vai lá, Feber. Bateu pro gol o Rodrigo, pegou o Rogério. Na última quinta-feira o Grêmio teve um desgaste muito grande com o Independiente para buscar na Libertadores um resultado. Chovia bastante, campo pesado, então o desgaste foi violento. Então o Grêmio sente isso. Está frio, facilita para os jogadores correr. O São Paulo está correndo bem, o Grêmio está correndo bem. O jogo começa a ficar mais movimentado, o jogo melhora de qualidade. E acho que o São Paulo vai crescer um pouco na medida que o Grêmio, com esse empate, também cresce no jogo. 1-1. Bom jogo, vibrante jogo. Vai pintar aí um cartão amarelo para o estreante da tarde, o lateral direito, Thiago. Ele pegou pesado demais, Marcília? Pegou e sem necessidade, né? Lá no meio do campo, uma jogada sem nenhum tipo de perigo, enfim. Fica minado, né? Na sua marcação no resto do jogo, com esse cartão logo agora. A senhora torcedora do Grêmio ainda rói unha. E o Rodrigão abre o placar para o Guarani. O Guarani vai subindo para a 7ª posição. Fortaleza fica na 21ª. Rodrigão de pênalti faz 1-0 para o Guarani contra o Fortaleza em Campinas. Até agora na rodada, Grêmio 1, São Paulo 1, Atlético Paranaense 2, Flamengo 0, Paysandu 0, Coritiba 2, Guarani 1, Fortaleza 0. Cruzamento para dentro da área, olha o Gilberto pegando do outro lado também. Tentou fazer de primeira, dessa vez não foi tão feliz o jogador do Grêmio, tiro de meta. Com o gol, Kleber, Anderson Lima assume a artilharia isolada do Grêmio na temporada, são 6 gols. E ele, logo depois que marcou o gol, correu todo o campo e veio abraçar o técnico Tite, o aniversariante do dia, desejou o gol a ele. Grêmio que já fez 25 jogos esse ano, com 9 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. Marcou com esse 36 gols, o Anderson é, portanto, o artilheiro. Aqui no Olímpico, 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Olha o São Paulo. Bateu pro gol, arriscou e não pegou forte na bola não, de pé direito o Ricardinho, ficou fácil pro Danley. São Paulo recupera a posse de bola. O torcida do Grêmio reclama do São Paulo, gosta, cruzamento. Luiz Fabiano tentou a cabeçada, Renato tocou nela. Pega a sobra o Júlio Batista aqui pelo lado direito, cercado pelo Roger, pelo Gilberto. Foi o Júlio que bateu para fora. Já o São Paulo, em 2003, fez 28 jogos. Ganhou 14, empatou 8, perdeu 6, marcou 66 gols. 25 do Luiz Fabiano e 7 do Kaká, os artilheiros. Léo Macaé abriu o placar para o Figueirense contra o Bahia. Figueirense 1, Bahia 0. Só um jogo 0-0, Goiás e Criciúma. Os gols no show do intervalo, toda a rodada movimentando as equipes do Campeonato Brasileiro. Você já viu os 4 gols, os 4 jogos de ontem com os seus gols? Atlético 3, Fluminense 0, Corinthians 3, Juventude 0, Vasco 1, Ponte 0, Paraná 1, São Caetano 1. Tem mais um para você curtir. O Paysandu diminui. 1 para o Paysandu, 2 para o Coritiba, em Belém do Pará. Tá tudo no show do intervalo. O time do São Paulo domina a bola com Carlos Alberto. A gente vai ver também gols da Série B. A Portuguesa perdeu no Canindé para o Anapolina e saiu do grupo dos 8 primeiros. O Palmeiras goleou o Caxias em Caxias do Sul. Palmeiras agora, hein? Só de 4. Mandou ver 4-1 no Caxias e entrou no grupo dos 8 primeiros. E o Marília segue numa ótima campanha, líder do campeonato. O Marília ganhou do Joinville por 2-0. Marília tem 13 pontos ganhos em 5 rodadas. São 4 vitórias e um empate do Marília. Falta do Anderson em cima do Fabiano. O Anderson está reclamando lá com o Márcio Rezende de Freitas. Ele reclama também vendo o embalo. Reclamação de que o Luiz Fabiano, quando fez a escora, teria segurado antes o jogador do Grêmio. Estamos chegando a 39 minutos. Uma jogada que o Miller era o especialista, né? Mas foi falta do Fabiano? Não, eu achei a falta do Anderson mesmo. Vai para a cobrança o Ricardinho. Bola para dentro da área. Danley saiu, ficou com ela. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola, essa é a real. Tem mais São Paulo, recuperando bola no meio do campo, Ricardinho. Kaká, abriu pela direita o Júlio Batista. Vai cercá-lo o Roger. Kaká se movimentou, o Amaral vai em cima dele.
Kaká tentou chegar no fundo, bateu na bola. Tive a impressão de que quem bateu na bola foi o Amaral. O Kaká está dizendo que a bola era do São Paulo. Olha aí, Marcília. Continua achando, viu, Marcília, que ele bateu na bola com o pé esquerdo e depois com o pé direito ele fez o pé dele passar entre as pernas do Kaká e tocou na bola. Ele é Amaral, né? Essa é a impressão que eu tive. O auxiliar entendeu que aquela bola teria pego no joelho do Kaká por último, né? A torcida do Grêmio pega no pé do Kaká. O jogo tá 1-1. Tá aí o Amaral. Boa figura o Amaral. O Amaral tem sempre aquela carinha de menino, já tá com 30. 30 anos de idade o Amaral. Vai para a cobrança de falta ao time do Grêmio com o Gilberto. O Tinga se movimenta, o Ricardinho acompanha, o Gilberto joga a bola dentro da área, Christian dominou, girou, tocou para o Luiz Mário, explodiu no Jean, a bola tira o Fabiano. Agora parte no contra-ataque o time do São Paulo com o Gustavo. Gustavo Neri bota na frente, jogou no meio para o Kaká. O passe foi forte, o Kaká não conseguiu domínio. O Rodrigo Fabre voltou para ajudar a defesa. Trabalha com o Darley e recebe de volta. Hoje, Chuck Norris vai entrar em ação. Perigo mortal. Hoje, depois do Fantástico, em Domingo Maior. Uma jogada do Christian para cima do Jean. Vai embora o Christian. Já fez sinal que vai dar a bola no Luiz Mário. Ele deu, a bola passou. O Luiz Mário esticou o pé direito. No entanto, não conseguiu. Esticou a perna direita, mas não conseguiu o desvio. O Luiz Mário esticou a perna direita e o Tite à esquerda aqui. Quase que o Tite... O treinador sofre, né? O que o Tite chuta aqui, o Rojas chuta as bolas quando elas passam. O Tite como é um pouco mais alto que o Luiz Mário. Se fosse ele, de repente dava. Olha aí o lance, ó. E dá uma olhada, repara no detalhe, o Christian com a mão direita fazendo sinal já pro Luiz Mário e tocou a bola até que bem. Um pouquinho mais à frente, mas a jogada foi bem pensada. Vai embora de novo o São Paulo com o Gustavo, botou na frente, bateu pro gol. Ela passa por cima do gol do Darley, que dá uma bronca geral. Como é que pode sair o zagueiro de lá e chega aqui batendo o gol? Reclama o Darley. A bola foi perigosa. Faz 5 anos que o Grêmio não ganha do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Em 98, lá no Morumbi, o Grêmio ganhou por 2-1. De lá para cá, nos 4 últimos jogos, 2 vitórias do São Paulo, 2 empates. Nesse período, o Grêmio ganhou uma partida em 2001 por 4-3, mas pela Copa do Brasil. Esses 5 anos e 4 jogos são por partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro. Em Porto Alegre faz mais tempo ainda, né, Kleber? 8 anos, a última vitória em novembro de 95. A única coisa que o gremista leva em conta a seu favor nessa estatística de 95 para cá é que foram só 2 jogos, né? São Paulo ganhou um e empatou outro. Então de 95 para cá só 2 jogos aqui em Porto Alegre. Os outros em São Paulo. Alexandre ameaçou bater, não bateu. Domina o Fabiano. Foi para cima do Anderson, fez o cruzamento, bola de graça para o goleiro Darley. 42 minutos e meio. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Itaú, feito para você. O time do São Paulo domina essa bola, tomando o Gustavo do Christian. Já tem o show do intervalo, os gols do Campeonato Brasileiro, os gols da goleada do Palmeiras. 4-1 sobre o Caxias. Vem Luiz Fabiano. Foi pro chão. Ele não foi levemente empurrado ou ele foi caindo de maduro, Renato Marcília? Houve um pequeno contato pessoal, mas absolutamente normal. Jogador que dá uma travada e o de trás vem um pouco mais por velocidade, não trava ao mesmo tempo, coloca a mão na frente para se proteger. Quer dizer, isso não é considerado falta. Contato pessoal faz parte do jogo de futebol. Show do intervalo tem também a vitória do Marília. Vamos ver como é que tá esse Marília. Ganhando de todo mundo. A Portuguesa perdeu. E outras atrações ainda no show do intervalo. Embora o time do São Paulo. Tá se mandando o Gustavo, hein? O Alexandre fica, o Gustavo vai. Deu boa bola pro Júlio Batista. Quando ele dominou, a bola espirrou. Aí tem que ganhar na força aí. Entrou solando o jogo perigoso. Ele perdeu o tempo da jogada naquela dividida. A bola escapou e para ele não perder o ponto, acabou indo com o pé quase por cima da bola. Uma jogada muito perigosa realmente. Como é que essa história aí do Gustavo agora virar atacante, ô Falcão?
Isso tem um lado bom, porque o Gustavo é um jogador que está acostumado a sair, ele sai, o Alexandre fica, só que está deixando o Jean sozinho com o Christian. O Christian é muito mais rápido que o Jean e quando teve o contato, o confronto, o Christian passou. Então, quando sai o Gustavo, normalmente tem ficado Luiz Mário e Christian contra os dois jogadores de São Paulo, o Alexandre e o Jean. Acho que não é uma boa saída. Se sai o Gustavo, tem que ficar o Fabiano. Não pode sair os dois ao mesmo tempo, fica sem nenhuma sobra atrás. E o São Paulo aqui tem que jogar no contra-ataque. Ele não pode dar o contra-ataque ao time do Grêmio. Um minutinho só de acréscimo. Nós estamos chegando aos 45, vamos até os 46. O time do Grêmio trabalha com o Christian, adiantou demais a bola, perdeu uma dividida para o Júlio Batista. Ricardinho bota o Kaká no lance, já passou disparando o Fabiano lá pela esquerda, o Kaká jogou pela direita. Tirou um pouquinho a velocidade do ataque o Kaká. Agora o Ricardinho faz o que o Fabiano imaginou o Kaká fosse fazer. Tocou a bola nele, mas o Fabiano cruzou mal. O Gustavo já foi, tá lá de ponta esquerda o Gustavo, ó. Recebendo essa bola do Alexandre. Bem passada a bola pelo Alexandre. Gustavo rolou pro Kaká, dá até para bater pro gol, é o que ele faz. Chutou, pegou Darley. Caiu, defendeu, ficou com ela. Segue 1-1 no jogo. 14 vezes São Paulo e Grêmio já jogaram pelo Brasileiro aqui no Estádio Olímpico. Grande vantagem do Grêmio, com 8 vitórias. Foram 4 empates e só 2 vitórias do São Paulo. Em 89, o São Paulo ganhou por 3-1. Em 99, ganhou por 4-0. Também quando ganha, ganha sem deixar dúvida nenhuma. Tá 1-1 o jogo hoje. Já tem o show do intervalo, já tem os gols do Campeonato Brasileiro, os gols do Palmeiras, os gols que decretaram a derrota da Portuguesa para o Anapolina, a vitória do Marília, Palmeiras 4-1 no Caxias. Tem os gols da primeira divisão também. São Paulo ataca, domina Thiago. E apita Márcio Rezende de Freitas. Termina o primeiro tempo no Estádio Olímpico em Porto Alegre. O São Paulo fez 1-0 com o Júlio Batista. O Grêmio empatou com o Anderson Lima, Andrei Kampf, Mauro Naves. Chegando no Anderson Lima, autor do gol do Grêmio. Anderson bateu bem na bola, hein? Acho que a equipe não começou bem e teve força para buscar o resultado. A gente espera no segundo tempo voltar com a mesma determinação para alcançar a vitória. O Kaká é um jogador que desequilibra, não vinha bem no primeiro tempo, embora se movimentou, procurou o jogo, não encostou tanto no Luiz Fabiano, mas é um jogador que certamente pode fazer falta. Vai começar o segundo tempo do Estádio Olímpico com uma alteração então do São Paulo, a saída do Kaká, a entrada do Ailton. O árbitro Márcio Rezende de Freitas vai autorizar o reinício da partida. 1-1 é o placar. Está dando uma olhada em alguma coisa ali atrás do gol do Darley. Agora sim, bola em jogo. Começa o segundo tempo de Grêmio e São Paulo no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Márcio Rezende me reclamava muito do frio, Clever. Né? Eles não têm uma outra roupa para usar. Ele disse que essa semana apitou a 4 graus com essa bermudinha. Pois é, o juiz corre também, mas ele se aquece, Marcília? Seria possível, por exemplo, uma calça de agasalho, uma calça comprida para o juiz? Não ou é permitido. Não é permitido. Por causa de quê? Pela regra que estabelece que tem que ser calções. Então tem sorteio. 35 segundos. Vem para a jogada a equipe do São Paulo. A bola dominada pelo Jean. Agora não tem nada mais quente, a roupa é friazinha mesmo. E se aquece durante o jogo, né? Tem que fazer um bom aquecimento antes. E com o jogo, evidentemente, vai aquecendo. Agora que não usa luva, não usa calções por baixo, calças compridas. Mas a luva também não pode? Ou aí pode? Porque o jogador pode jogar de luva. Mas honestamente não há nada que proíba usar, mas eu nunca vi, até porque não é bom para segurar o apito. Você perde o tato, né? Certo. Vem o time do São Paulo com o Luiz Fabiano. Joga a bola no Júlio Batista. Recebeu de novo do Thiago. Veio na marcação o Roger, é arremesso lateral pro Grêmio. Falcão, quantas pessoas agora em casa estão pensando, também o juiz pode passar frio. Quando apita mal contra o seu time. E não é nem só o apito, tem que puxar caneta, cartão, com luva, complica tudo, né? Então passa frio. Deixa assim. Agora, se o Grêmio fizer aquilo que o Tinga disse, que o Tite pediu no vestiário, tentar marcar em cima do São Paulo, tentar decidir o jogo, essa leitura que eu faço, o Tinga, me parece que o Grêmio vem para o segundo tempo para tentar decidir no início, para depois poupar algum jogador, porque o Grêmio tem no meio de semana um jogo importante da Libertadores. Vamos ver se isso vai acontecer. Olha o Rodrigo fazendo passe para o Luiz Mário, ele deu uma
escorregada na hora que partiu. Aí chegou o Alexandre, jogou a bola pela linha de fundo. Escanteio, marca a arbitragem para o time do Grêmio. Ó, deu uma derrapada. Primeiro escanteio do jogo, tá me fazendo sinal aqui o Falcão? Eu não me lembro de outro, não. Acho que sim. Com 2 minutos e meio do segundo tempo. Eu também não lembro de impedimento mesmo. Nem impedimento, nem escanteio. Vem para a cobrança do escanteio o time do Grêmio. Bateu na bola Gilberto. Consegue afastar a zaga do São Paulo com Júlio Batista. Roger, depois pronto. Só para falar de impedimento. O escanteio foi o primeiro mesmo do jogo. E eu acho que impedimento também foi o primeiro, né, Renato Marcílio? Também o primeiro e olha, até nem precisa ter marcado. A zaga do São Paulo saiu jogando, né? Meio que tinham só 4 pedidos, mas melhor marcar. Primeiro impedimento e primeiro escanteio do jogo, saindo só agora, com quase 3 minutos da segunda etapa. O time do Grêmio tem arremesso lateral pelo lado direito com o Anderson. Toca a bola no Tinga. Faz o passe, girou bem Luiz Mário, deixou o Alexandre para trás, cruzamento do Luiz Mário. Olha o Christian, bateu pro gol, explodiu na zaga. Aí explode a bola no Jean e o Rodrigo Fabre não conseguiu bater pro gol no rebote. Teve uma grande chance o time do Grêmio. Na sequência, a falta do Anderson no Fabiano, os dois batem boca. Bela jogada do Luiz Mário. Christian pegou de primeira, se não bate no Jean, não sei não se dava pro Rogério. E aí na sequência não deu pro Rodrigo, pro desespero do torcedor do Grêmio de Porto Alegre. Continua 1-1 no Olímpico. Esse é o risco do São Paulo de deixar mano a mano o Alexandre. Tem gol aí. O Alexandre com o Luiz Mário. É muito mais rápido e tem uma capacidade de drible quando tem um espaço. O Alexandre em cima do Luiz Mário não é a melhor alternativa para o São Paulo. Bom, o Flamengo diminuiu com o Fernando Baiano em Curitiba. Atlético Paranaense 2, Flamengo 1. E o Goiás toma o segundo. Luciano faz o segundo gol. Luciano Almeida faz o segundo gol do Criciúma contra o Goiás em Goiânia. Goiás 0, Criciúma 2. Daqui a pouco eu dou uma passada para você nos resultados. Já a gente vê o gol do Fernando Baiano. Agora a falta cometida contra. Dá para ver o gol do Fernando Baiano agora. Tem um jogador do São Paulo caído. É exatamente o Ailton que acabou de entrar. Veja aí o gol, ó. Jogada do Flamengo, tá de branco o Flamengo. Cruzamento da direita e o gol marcado pelo Fernando Baiano. Vibra o Nelsinho. Tá 2-1. Então, Grêmio 1, São Paulo 1. A gente tá acompanhando ao vivo. Atlético Paranaense 2. Atlético Paranaense 2, Flamengo 1. Paysandu 0. Coritiba 2. Guarani 1, Fortaleza 0. Figueirense 1, Bahia 0. E agora o gol do Criciúma. A gente vê, ó, de imediato, o segundo gol do Criciúma contra o Goiás. Tá aí, ó, Luciano Almeida fazendo. Pegou de primeira. 2-0 para o Criciúma contra o Goiás. Às 6 da tarde tem Vitória e Cruzeiro, o líder, Santos e Internacional. E esse lance aí do Amaral com o Ailton, hein, Marcília? Olha, o que eu acho é o seguinte, o jogador estava embaixo. O que cai, não tem nessa altura, a câmera lenta, ela distorce a intenção. Ele não tem como botar o pé em outro lugar. Em velocidade normal, você vai ver que, olha, ele tenta pular, mas não tem, o jogador está embaixo. Mas pegou, né? Mas pegou, não foi, é horrível, dói. Como é que é o seu raciocínio? Então, o jogador que está embaixo... Ele não tem como sair, o que está em cima e está caindo, ele não tem como tirar o pé da trajetória que vem. Mas a culpa não é de quem está embaixo, né? Não, é evidente que a culpa não é de ninguém ali, é fatalidade pura. Mas deve ter doído, viu? Deve ter doído. Inclusive, preocupando-se ainda o médico do São Paulo. Outro impedimento marcado do Rodrigo lá pelo lado esquerdo do ataque do Grêmio, marca o Aristeu Tavares. Esse impedimento aí que ele marcou, é seu Renato Marcília? Marcou bem mal, né? Porque eu tinha um jogador aqui embaixo, no meio do vídeo, ó. Alexandre. O Alexandre dando totais condições de jogo para o avante do Grêmio. Só 2 impedimentos no jogo, um bem marcado e o outro, um que não dava para não marcar e o outro mal marcado. Que domingo em Porto Alegre, estava um dia estranho, nublado, frio, 13 graus, com ventania. Está abrindo sol em Porto Alegre. Agora, às 5h19 da tarde, no horário de Brasília, está abrindo sol em Porto Alegre. Claudio Miro pegou o Luiz Fabiano. Está dizendo que pegou a bola, pegou o Luiz Fabiano. Mais quentinho o jogo nesse segundo tempo, hein? Chegou firme o Claudio Miro.
Foi falta, não há o que reclamar. A falta foi marcada pelo árbitro Márcio Rezende de Freitas. Vai para a jogada o time do São Paulo. A falta foi cobrada rapidamente e o juiz mandou voltar. O Ailton já está de volta. Depois do pisão ali do Amaral, já está de volta o Ailton. Tudo bem com ele. Ricardinho vai para a cobrança de falta. 7 minutos e meio. Partiu o Ricardinho. Bola para dentro da área. Foi lá em cima da Darley. Um soco nela. Briga pelo rebote. O Anderson conseguiu tirar, mas a bola volta. De novo do São Paulo. De novo de Ricardinho e de novo de Darley. Pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem o Santos na semana que vem na Vila Belmiro. Depois pega o Bahia. O Grêmio pega o Figueirense semana que vem em Florianópolis. Depois recebe o Fortaleza. Mas o grande jogo do Grêmio para o seu torcedor vai ser quinta-feira, lá em Medellín, na Colômbia, contra o Independiente. Jogo quinta-feira passada aqui no Olímpico, 2-2. Se houver empate lá em Medellín, decisão nos pênaltis. E quem ganhar fica com uma vaga na semifinal do campeonato. Quarta-feira, o Santos recebe o Cruz Azul do México. O Santos empatou jogando na Cidade do México. Mesma situação, quem ganhar leva, se empatar pênalti. Santos e Cruz Azul, quarta-feira pela Libertadores. Vale também vaga na semifinal. E a semifinal vai ser exatamente entre os classificados desses dois jogos. Pode dar aí, tomara que dê, Santos e Grêmio na semifinal da Libertadores da América. Vem embora o time do São Paulo, Vinha. O Luiz Mário fez falta em cima do Alexandre. O juiz marcou, o São Paulo já movimenta a bola. Do Ailton para o Carlos Alberto. Se manda mais uma vez para o campo de ataque o Gustavo Neri. Tentou o passe, tabelou com o Tinga, entrou na área, fez fila, pode pintar um golaço. Sobrou a bola do Luiz Fabiano. Gol! Luiz Fabiano do São Paulo. Começou com o lance de sorte do Gustavo, que tabelou com o Tinga. Depois um lance de habilidade do Gustavo, que foi driblando. E aí a sorte voltou a sorrir, porque no corte do jogador do Grêmio, a bola se ofereceu para o Luiz Fabiano, que deu um tapa nela de pé direito e mandou para o fundo do gol de Darley. Luiz Fabiano, camisa 9, empata com o David na artilharia do campeonato. 10 gols no Campeonato Brasileiro, uma marca excepcional de 26 gols na temporada. Luiz Fabiano, São Paulo 2-1, quase no mesmo momento do jogo que o São Paulo marcou no primeiro tempo, ali nos 9 minutos. E é um gol importante, porque o Grêmio estava vindo para cima, o Grêmio estava tomando conta, aproveitando, lançamento de velocidade, principalmente com o Christian, e agora o São Paulo vai ter à sua disposição um contra-ataque. E vai para um com o Luiz Fabiano, botou na frente, fez falta o Roger, com a ajuda ali do bandeira do Wilton Moutinho. O Márcio Rezende de Freitas marcou e deu cartão amarelo para o Roger. É o terceiro dele, ele está fora, portanto, do jogo contra o Figueirense no próximo final de semana. E o cartão foi bem aplicado, ele levando o drible, o jogador de São Paulo tomou a frente, olha lá, segura, puxa pela camisa, não há alternativa. Se eu não estiver enganado, Marcília, me ajuda aí, Roger e Amaral do Grêmio, Thiago do São Paulo, os únicos amarelos do jogo. Correto. Vai para a cobrança de falta o time do São Paulo lá pela ponta direita. Ricardinho na bola, jogou para dentro da área. Acabou passando por todo mundo, tenta, mas não consegue. O Ailton evitar a saída dela pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Grêmio. Globo, a gente se vê por aqui. Chuteiras Topper com o novo Dynatec, o anti-impacto da Topper. Tiro de meta, batido pelo Darley. Passou pelo Gustavo, mas o juiz considerou que o Gustavo passou pela bola porque foi deslocado pelo Luiz Mário. São Paulo e Grêmio fizeram uma vez uma decisão de Campeonato Brasileiro. Foi em 1981. O Grêmio ganhou por 2-1 em Porto Alegre, ganhou por 1-0 em São Paulo. Um gol do Baltazar no último jogo e o Grêmio foi o campeão brasileiro de 1981. Bolinha pinta na tela porque tem gol saindo. O Atlético Paranaense com o Adriano faz 3-1 no Flamengo. O Jackson faz 3-1 para o Coritiba contra o Paysandu. E o Fortaleza empata com o Guarani em Campinas.
Então, Atlético Paranaense 3, Flamengo 1, Paysandu 1, Coritiba 3, Guarani 1, Fortaleza 1. Agora, Coritiba e Atlético Paranaense combinaram, né? Atlético faz um gol, Coritiba faz. Atlético faz o segundo, Coritiba faz. Ninguém quer ficar atrás de ninguém. O Atlético jogando em casa com o Flamengo, conquistando um grande resultado. E o Coritiba jogando em Belém com o Paysandu, ganhando bem. Vem o time do Grêmio, a gente vai ver os gols já já. Cruzamento do Anderson. Faz o corte na área do São Paulo, Carlos Alberto tenta ligar o contra-ataque. O Renato chega na bola, chegou antes do Ailton, tocou no Amaral, matou no peito, o Fabiano vem. A disputa entre o Ailton e o Tinga, o Ailton ficou no chão e o juiz marcou falta do Renato em cima do Ailton. Falta para o São Paulo cobrar. Com esse segundo gol, o São Paulo agora encostou no Corinthians, 22 gols, o segundo melhor ataque da competição. E Luiz Fabiano mantendo essa ótima média, 26 gols em 27 jogos. O gol do Fortaleza, o gol de empate do Fortaleza contra o Guarani foi marcado pelo Chiquinho. 1-1. Todos os jogos com gols na rodada do final de semana do Brasileiro. Desde os jogos de ontem. Embora o Fabiano fez o cruzamento. A bola sobrou para o Carlos Alberto. Darley! Grande chute. Melhor ainda a defesa de Darley. Olha que pancada. E como foi buscar o Darley. Escanteio para o time do São Paulo. Grande lance, tudo bonito, né? O chute do Carlos Alberto, o jeito como ele pega na bola, a viagem da bola e o salto do Darley para mandar para escanteio. Escanteio batido pelo Ricardinho. Bola para dentro da área, o juiz está marcando falta. Vamos ver o gol do Atlético Paranaense. O gol do Adriano contra o Flamengo. O Atlético fez 2-0, o Flamengo diminuiu e agora no contra-ataque Adriano bateu da meia-lua e acertou o ângulo. 3-1 para o Atlético Paranaense contra o Flamengo. São Paulo tentou sair lá pelo lado direito da sua defesa com o Thiago, não conseguiu evitar a saída de bola pela linha de lado. Arremesso para o Grêmio, tem pressa o Gilberto. Aí o Rodrigo empurrou o Thiago ficou no chão, os dois ficam reclamando. O São Paulo se defende com o Rogério, o jogo fica parado. Parece que acabou havendo mais do que devia por um lance tão bobo. O Rodrigo agora toma uma dura dos jogadores do São Paulo. Porque quando o Thiago saiu com a bola, ele segurou um pouco a bola para retardar a reposição. O Gilberto chegou, o Rodrigo chegou. E depois do lance, o Rodrigo foi atrás mesmo do Thiago. Não vi se o Rodrigo agrediu o Thiago ou o que aconteceu. Mas o Thiago desabou, ficou no chão ele continua. No chão ele continua. E os jogadores do São Paulo foram para cima do... Olha, ó, aí a bola foi embora, tá vendo? Empurrou uma vez. Vamos ver. Caiu. Bom, o Thiago caiu de mau jeito ou não aconteceu? Bateu o cotovelo, eu não vi. Vamos ver agora, ó. Tenta levantar. Aí o Carlos Alberto chega. Com essa mão na boca, depois um chutinho na cabeça. Agora ele deu um chute na cabeça. Aí o Carlos Alberto vai para tirar. Acho que o Thiago está fazendo um pouquinho de teatro. Foi o que tu falaste. E o Rodrigo foi meio... Foi desproporcional tudo que aconteceu em relação a uma desavença corriqueira que existe no futebol. O Darley agora parece que levou um cartão amarelo, atravessou o campo, né? Fazer o quê? Não, mas aí todo mundo foi nessa, né? O Rodrigo tentou dar uma cotovelada mesmo no Thiago, mas não pegou. Quero ver o que vai acontecer com o Thiago. Agora o juiz está ouvindo o Wilton Moutinho. E se dedurar legal, por baixo, Marcília, pega o Thiago e o Rodrigo e manda os dois tomar banho. Já começaram o rolo todo, né? Para parar logo com a confusão, porque é o tempo que se perde, o ritmo do jogo cai, o jogo estava bom por uma bobagem, por uma reposição de bola na linha lateral. Expulso o Rodrigo. Expulso o Rodrigo e vai expulsar o Thiago também. Foi bem, Márcio Rezende. Olha, o Rodrigo agrediu o Thiago? Não. O Thiago agrediu o Rodrigo? Não, também. Depois um toquinho aqui, outro ali. Agora, se ninguém agrediu ninguém, a gente ficou 5 minutos aqui no frio vendo o jogo parado, vamos os dois tomar banho, vamos os dois pro chuveiro. Tudo que aconteceu foi desproporcional a uma situação corriqueira que existe no futebol. Agora os dois realmente provocaram essa situação. Tem
ele pegou os 2 primeiros, que provocaram todo o tumulto e manda embora para tomar conta do jogo e não acontecer de novo, né? Agora foi a vez que aconteceu mais alguma coisa, que o Rodrigo deu mesmo um chute na cabeça do Thiago, mas o Thiago já estava ali com a mão na boca, como se tivesse levado uma pancada. Uma pena para o garoto Thiago, mas o Rodrigo entrou na parada. O Thiago tá ali com o Thiago não foi expulso não, hein? O Thiago tá em campo. Mas eu vi ele dar o cartão vermelho pro jogador do São Paulo, me pareceu. O São Paulo tá com 10 em campo. Eu acho que foi o Carlos Alberto. O Carlos Alberto empurrou. O Carlos Alberto deu um empurrãozão no Rodrigo. Foi ele mesmo. Então ele optou por dar um cartão vermelho para o jogador que acabou sendo o defensor do Thiago. O Carlos Alberto é exatamente o que eu ia completar. Quando o Thiago caiu, o Rodrigo tocou na cabeça do Thiago e tentou levantar o Thiago pelos colarinhos, no jeito de dizer, porque não tem colarinho em camisa de futebol, né? Mas ele tentou levantar. E o Carlos Alberto chegou e deu um empurrão, daqueles empurrões mesmo, com E maiúsculo no Rodrigo. O Wilton Moutinho Bandeira viu tudo, entregou para o Márcio Rezende de Freitas. Expulsos Rodrigo Fabre do Grêmio e o Carlos Alberto do São Paulo. Você continua achando que foi tudo direito no Márcio? Ele não expulsou quem começou a confusão, mas expulsou quem empurrou, quem agrediu. Expulsou quem teve a ação mais assintosa, né? Que foi, no caso, o Rodrigo e o Carlos Alberto. Que a partir do empurrão foi que os jogadores do Grêmio correram para cima do jogador de São Paulo. E aí houve a contrapartida, enfim. Porque o outro estava deitado no chão, né? Os dois times com 10 jogadores, Rodrigo do Grêmio, Rodrigo Fabre e o Carlos Alberto do São Paulo expulsos. O Carlos Alberto estava bem no jogo, não joga contra o Santos. E o Rodrigo não joga contra o Figueirense, para a Libertadores ele está apto a jogar, né? Pode jogar. Vem embora o time do São Paulo com o Luiz Fabiano, tenta a arrancada. Segurou a bola, ela não saiu ainda, fica no chão o Luiz Fabiano, o juiz pega a falta. Falta do Roger em cima do Luiz Fabiano. O São Paulo já cobrou. 2-1 para o time do São Paulo. Júlio Batista no primeiro tempo fez 1-0 para o São Paulo. O Anderson empatou também na primeira etapa. O Luiz Fabiano põe o São Paulo na frente neste segundo tempo. Ricardinho. Bola na ponta. Para o Ailton, fez o cruzamento. A bola bateu no Claudio Miro, bateu no braço do Claudio Miro. O árbitro marcou falta. Com essas duas expulsões, alguém perde mais pelo placar, pela situação do jogo, Falcão? Olha, o Rodrigo Fabre não vinha jogando bem. O Carlos Alberto cumpria uma função importante, porque o Alexandre era um terceiro zagueiro. Com isso, o Júlio Batista saía um pouco mais. O Carlos Alberto era o jogador que ficava na frente da zaga para dar uma cobertura. Mas acho que não tem uma grande perda nem para o São Paulo, nem para o Grêmio. Bola para dentro da área do Grêmio, tira o Christian. Mais um gol do Ilan lá em Curitiba. Chega a 9 no campeonato, 3 gols hoje. O Ilan, 3-1. Estava para o Atlético, agora com esse gol do Ilan, 4-1 para o Atlético Paranaense. Grêmio tentando a escapada. A bola do Luiz Mário. E o Carlos Alberto e o Rodrigo Fabre daqui a pouco vão ter uma oportunidade de fazer as pazes. Grêmio e São Paulo viajam no mesmo voo para São Paulo, 9 da noite. Tomara que sejam as não pazes. Continue a briga, né? Não, no avião não, né? É claro que não vai ter briga, isso aí é coisa de jogo de bola, cabeça quente dentro do campo. Acabou, acabou. Luiz Mário faz o cruzamento. Christian tentou dominar no peito. Vem de trás o Gilberto, girou, bateu pro gol. Pegou o Rogério. E o presidente do São Paulo, será que vai falar com o Tite no voo, cara? Se ele puder escolher, eles sentam um no começo e o outro no fim do avião, né? Cadeira 1 contra cadeira 200. Vamos ver os gols, começar a ver os gols que estão saindo. O primeiro gol que a gente vai ver é o do Coritiba, o gol do Jackson. O Jackson fez o terceiro gol do Coritiba contra a equipe do Paysandu. No meio do campo o Jackson pegou a bola. E vai embora o Jackson. Driblou mais um o Jackson. Golaço do Jackson. Aqui o São Paulo se defende, Christian cabeceia e cabeceia muito mal. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, refresca até pensamento. Lembrando mais uma vez que hoje é aniversário do Tite. Fazendo 42 anos hoje, o técnico do Grêmio, que se chama Adenor Leonardo Bacchi. Foi um jogador de futebol, teve uma passagem pelo Guarani. Estava naquele elenco do Guarani que ganhou o Campeonato Brasileiro de 86, eu acho. Fazia parte do elenco. O Grêmio vai hoje para São Paulo à noite, porque de São Paulo é que o Grêmio vai para
Medellín, onde joga quinta-feira. O Grêmio já está indo cedo, começando cedo a sua viagem para Medellín, para jogar quinta-feira contra o Independiente. E o técnico Tite vai colocar o Grêmio no ataque, vai entrar o Caio, 18, no lugar do Renato. São Paulo vai embora com o Ailton, vai levando a bola para o lado direito, saiu da ponta esquerda, entregou lá na ponta direita para o Thiago, vai para cima da marcação, conseguiu o passe, bola para o Luiz Fabiano, girou com muita facilidade, ele gira, passou pelo Renato, chegou bem na cobertura o Amaral. Impressionante a fase do Luiz Fabiano, a bola que tem o Luiz Fabiano, como ele consegue proteger, girar, ele sai da marcação, parece que não tem ninguém marcando, né? Impressionante. A gente pode ver o gol de empate do Fortaleza, o gol do Chiquinho, não, primeiro do Atlético Paranaense, vai. O Atlético Paranaense faz 4-1 em cima do Flamengo, o gol foi marcado pelo Ilan, a estrela do jogo. Esse parou na frente da marcação, botou a bola a caráter para bater e mandou para a rede. 4-1 para a equipe do Atlético Paranaense contra o Flamengo. Saiu então o zagueirão Renato, né, Andrei Campos? Isso mesmo, Renato 3, saiu para a entrada do Caio 18. Mais um atacante para o time do Grêmio. Caio, que já começa a participar do lance. Tocou a bola no Christian, recebeu de volta, Tinga, faz o passe para o Christian, o Luiz Mário tentou correr, reclamou que foi barrado ilegalmente pelo Jean, o Márcio Rezende de Freitas, árbitro, estava perto, mandou seguir o jogo, o São Paulo parte no contra-ataque. Thiago domina pela direita, o Fabiano levanta o braço desesperado na esquerda pedindo bola, mas o São Paulo segura um pouco. Aí trabalhou bem o Ailton, tocou de novo para o Thiago, tentou e conseguiu o drible, joga a bola no meio para o Gustavo, bateu para o gol, bateu fraquinho, o Danley pega. Daqui a pouco, logo depois do futebol, Fausto Silva chega agitando ainda mais o Domingão do Faustão. Tem as surpresas do Aguenta Coração, tem atrações inéditas, se vira nos 30. Tem também Neila Torraca, Antônio Calone, Maria Paula. São atrações de daqui a pouquinho no Domingão do Faustão. Vai embora o Grêmio, Luiz Mário. Tocou no meio para o Caio, girou bem, a bola não chegou no Christian, o Caio quer pênalti. O Gilberto bate para o gol e ela vai embora. O Caio quer pênalti, o Renato Marcília. Não, mas acho que nem chegou a reclamar a penalidade máxima, levantou os braços, não houve nada. Ele, como querendo dizer, não fiz de propósito, né? Não mereço o cartão, não fraudei a arbitragem. Foi esse pelo menos a interpretação que eu tive daqui, que ele falou para o Márcio. Não que tivesse reclamado a penalidade máxima. Que não aconteceu. Então o Caio não quis pênalti, que não aconteceu. Vai saindo mais um gol, agora você vê o Caio avançando, tocou a bola para o Christian. Christian tenta pegar lá na esquerda, sai na marcação dele o Jean. Christian vai para a jogada, invadiu a área, mais um drible, faz o cruzamento. Passa a bola por todo mundo, vai embora pela linha de fundo. O gol que saiu foi um gol do Guarani, o gol do Wagner. O Wagner faz 2-1 para o Guarani. Então vamos ver o gol do Chiquinho primeiro, né? O gol de empate do Fortaleza. O jogo estava 1-0 para o Guarani. Gol do Rodrigão. Aí o Chiquinho empatou para a equipe do Fortaleza. O Guarani está com a camisa diferente, né? Camisa verde e dourada. Comemorando o aniversário do Brinco de Ouro da Princesa, que é o nome do estádio do Guarani. Então o Guarani está com uma camisa dourada hoje, comemorando o aniversário do seu estádio. Daqui a pouco, o gol do Wagner, o segundo gol da equipe do Guarani de Campinas contra o Fortaleza. São Paulo vem embora com o Júlio Batista. Vamos chegando a 26 minutos no Olímpico, 2-1 para o São Paulo. São Paulo com esse resultado aí, está indo para 18 pontos, está ficando em terceiro no campeonato. Vai torcer contra o Santos, que joga com o Internacional. Bom mesmo para o São Paulo era um empate lá, né? Porque o Internacional não ia muito adiante e o Santos não chegava. 6 da tarde, o líder Cruzeiro joga no Barradão, em Salvador, contra o Vitória. E o Santos recebe o Internacional na Vila Belmiro. Globo, a gente se vê por aqui. Gol Total Flex. Funciona álcool ou a gasolina. Vai partindo o time do Grêmio com o Roger. Trabalha com o Gilberto. Formam ali o lado esquerdo do time do Grêmio, Roger e Gilberto. Vem pelo meio Tinga. Dispara o Caio. Tinga prefere o toque na direita para o Anderson. De novo com o Tinga. Tinga vira. O Gilberto. O Gilberto vai de centroavante. O Christian recebe pela meia. Caio. Limpo.
Ajeitou, bateu, explode a bola no Alexandre. Tira o Júlio Batista. São Paulo vai tentar arrancar contra-ataque agora. Bota velocidade no lance o Fabiano. Pela esquerda o Luiz Fabiano. Prendeu, jogou no meio pro Ricardinho. Ajeitou, bonito, pro Fabiano. Se manda o Fabiano, tocou, bolão pro Ailton, tentou. Toque sutil, bonito, bem pensado. A execução acabou não sendo a esperada. O Grêmio tenta arrancar, a torcida do Grêmio quer velocidade. O time do São Paulo está bem composto na defesa. 6 jogadores, chegando o Fabiano agora, que é o 7º. Domina o Luiz Mário, fica cercado por 3. Encarou os 3, foi embora, faz o cruzamento, sai do gol Rogério, a bola é dele. Com alteração, Falcão, o Tite resolveu ficar com o Amaral, o Claudio Miro e o Roger mais presos, aí soltou os outros. Soltou os outros, Gilberto um pouquinho mais pela esquerda, o Tingo como primeiro volante, o Caio trabalhando como segundo articulador, mas muito mais na frente, e o Luiz Mário com o Cristo na frente. O Grêmio abre um pouco, o São Paulo recua, mas o Grêmio não tem alternativa, tem que procurar fazer o empate. O São Paulo se defende bem, não tem atacado muito, mas se defende bem. Embora se encarar e se encaixar bem um contra-ataque, pode até fazer um terceiro gol. Mas o Grêmio com o Caio tem mais força de ataque agora. Grêmio que ocupa a 16ª posição no campeonato no momento que começou a rodada com 11 pontos, está perdendo uma posição para o Criciúma. Pro Criciúma, que está indo para 12 pontos, e o Figueirense está chegando a 10 pontos. Para a sorte do Grêmio, os times que estão abaixo dele na tabela ou perderam ontem ou estão perdendo hoje. Mas 11 pontos não é uma campanha que agrade ao torcedor do Grêmio de Porto Alegre. A gente chegando à 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. 10 jogos, 11 pontos é pouco para um campeonato de pontos corridos. Gilberto perdeu essa bola. Boa antecipação do Gustavo. Toca a bola no Fabiano. O Gustavo já passa pela esquerda. O Luiz Fabiano está pelo meio. O Fabiano prende, faz a jogada individual. Tentou ligar para o Luiz Fabiano. Corta o Roger na zaga do Grêmio. E o jogo ficou ali. Bate aqui e volta para o ataque lá. Erra o Caio. Agora bateu aqui e não voltou para o ataque lá porque o Caio errou o passe. Ricardinho. Aí dá uma cadenciada no jogo. Toca a bola no Thiago. Thiago domina, joga no Ricardinho, de novo pro Thiago, prepara o cruzamento, lá vai bola para dentro da área, se estica e corta o Claudio Miro, pega o rebote Ailton, tocou no Luiz Fabiano, botou na frente, invadiu, bateu, Darley! Caio faz a defesa no rebote, Anderson joga para a linha de fundo, escanteio pro São Paulo, Luiz Fabiano ganhou mais uma. Além da capacidade técnica do Luiz Fabiano, ele está numa fase física extraordinária. Agora, alguns minutos atrás, ele roubou uma bola aqui dentro do campo de São Paulo, arrancou, terminou dentro da área do Grêmio. É um jogador que tecnicamente se conhece, mas que está também num grande momento físico, o que ajuda bastante a sua técnica. Cobrança de escanteio para o time do São Paulo, Darley tira. Ricardinho pegou o rebote, jogou lá para dentro da área. Subiu o Júlio Batista. Gritou que teria sido empurrado. O juiz manda seguir, contra-ataque do Grêmio. Vem Gilberto, abre pela esquerda o Christian. Gilberto foi levando a bola. Ficou no chão, teria sofrido falta do Fabiano, o juiz da vantagem. Domina Christian, vai pro fundo. Dá o bote o Jean, não é o Jean, dá o bote o Thiago, bate na bola, joga para fora. Arremessou lateral. Roger. Se manda para o campo de ataque, tenta chegar no fundo, faz o cruzamento. A bola acabou sendo muito forte, mas não saiu não. Luiz Mário, toca no Anderson. Vai o Grêmio buscando o cruzamento. Afastou Gustavo Neri. Pega o rebote Ricardinho. O tempo vai passando, 31 minutos. O São Paulo vence o jogo por 2-1. O time do Grêmio parte com tudo, tentando pelo menos o gol de empate. São Paulo se segura para conquistar mais 3 pontos importantes no campeonato. Nesta terça, depois de Caceta e Planeta, vai ser um crime perder a emocionante estreia de O Jogo. Diga, Andrei Kampf. O técnico Tite vai colocar mais um atacante em campo. Ele já conversou com o Elton, atacante de 19 anos. Daqui a pouco ele vai entrar no time. Boa jogada do Alexandre, bola entre as pernas do Caio. Abertura na direita para o Thiago. Dominou, chegou o Júlio Batista perto dele. Thiago viu, rolou. Não rolou muito bem não, o Caio chegou e roubou. Toca a bola no Christian. Ele contra o Jean. Trava o Jean, joga a bola para fora.
No lance anterior, ele não deu a lei da vantagem, deu a chamada lei da desvantagem, digamos assim. Porque deixou de marcar uma falta a 1 metro da linha da grande área, já meio para dentro, para seguir com a jogada lá na ponta. O árbitro ele não tem a obrigação de deixar os lances seguir para a jogada andar, para o jogo andar. Mas se abster de apitar, quando isso vai trazer um benefício ao infrator. No caso, ele favoreceu o infrator. Vem embora o time do Grêmio. Tinga faz o passe para o Gilberto. Girou Gilberto. Tentou dentro da área para o Christian. Pega o rebote. O Grêmio bateu pro gol. Explodiu a bola do Caio em cima da marcação. Voltou. Foi o Luiz Mário que bateu aquela bola. Agora sim que é o Caio que está dividindo ali. Dividindo, dando carrinho. Mas a jogada não saiu. Isso aí. É jogo de corpo ou é falta? Ah, isso é falta. Ele entra correndo e joga o seu corpo, mesmo com o ombro, em cima do adversário. Olha aí. Isso é empurrão, isso não é jogo de corpo. Essa história do jogo de corpo também é uma das coisas mais mal explicadas da história. Vem embora o Júlio Batista. Tocou no Fabiano. Para o cruzamento, o corte foi feito pelo Claudio Miro. Mal explicada que eu quero dizer, porque quase como em todas as regras do futebol, que árbitros e ex-árbitros acham sensacionais, ela dá sempre a possibilidade de uma interpretação. Então agora foi, aquela lá não foi. Há uma subjetividade, claro. Há uma total subjetividade, né? E com essa subjetividade, você vê um árbitro interpretando de um jeito, um outro de maneira diferente, e aí vira a falta de critério que se diz que há em arbitragem. Por falar em arbitragem, 5 expulsões no jogo Atlético Paranaense 4, Flamengo 1. 3 expulsões do Flamengo e 2 expulsões do Atlético Paranaense. A gente tá devendo um gol, né? Gol nenhum. Gol a gente pagou tudo. Ah, o gol do Guarani, o segundo gol do Guarani, eu tô lembrando. Vou pagar já. Aí o Rogério botando essa bola lá para o campo de ataque. O gol do Wagner está dando a vitória para o Guarani contra o Fortaleza por 2-1. Daqui a pouco tem Elton no time do Grêmio. Como já disse o Andrei Campos. Ou será que vai sair? Gilberto 6. Soltou o Gilberto e agora tira o Gilberto. Aí embora o São Paulo com o Thiago. O Thiago vai trabalhando com o Ailton. Tenta fazer a jogada pela direita. O São Paulo prende o jogo, segura a bola, faz a bola ficar agora com o Rogério. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola, essa é a real. Tem mais São Paulo. Olha o Gustavo. Saiu da defesa, foi pro ataque, fez trabalho com o Luiz Fabiano. Tocou mais atrás, tocou pro Ailton. São Paulo tá segurando o jogo. São Paulo não tá atacando em direção ao gol. Vai tocando bola, buscando o espaço. Não quer se livrar da bola o São Paulo. Olha aí, o Gustavo trabalha com o Júlio Batista. Passa o Fabiano. O Júlio Batista prefere lá à direita. E aí vai tocando. Agora, se o time do Grêmio não dá encostadinha, eles vão tocar aí até os 48. Eu acho que o Grêmio já está, embora tenha condições até mesmo de empatar o jogo, embora o São Paulo esteja melhor, o Grêmio está tentando marcar, mas o Grêmio começa também a pensar no jogo de quinta-feira, né, Cleber? O Grêmio Mudou. tem um jogo difícil, tem que inverter esse resultado. Acho que o Grêmio já começa a pensar naquilo. Daqui a pouco o André vai dizer da alteração. Vamos aproveitar o jogo parado, vamos ver o gol do Wagner, o segundo gol. Agora você viu o Tinga chutando tudo que tinha pela frente para chutar, inclusive o Ricardinho. E agora o gol do Wagner. A camisa dourada e verde do Guarani. Wagner faz 2 para o Guarani, 1 para o Fortaleza. Mudou a mudança, né, Andrei? Isso mesmo. O Christian sentiu a coxa direita, pediu para sair. Portanto, Elton, 17, que é atacante de 19 anos, entrou no lugar dele. Acabou perdendo a chance o Tite, né, Falcão, de fazer a alteração que ele pretendia no jeito de jogar do time pela contusão do Christian. Com isso ele teria um atacante a mais do lado do Caio para chegar nos dois da frente. Mas também já começa aquilo que eu falei, pensar no Independente da quinta-feira. O Christian já sai para evitar, para poupar, é um jogador importante e vinha jogando bem, era o principal jogador do Grêmio nesse jogo, que criava as melhores situações. Acho que essa é mais uma demonstração na substituição o Tite, o Christian. Vou pensar na quinta, porque esse jogo aqui está mais complicado. A semana do Grêmio é muito movimentada, como a gente comentou há pouco. O Grêmio viaja hoje para São Paulo, amanhã para Medellín, na quinta-feira joga contra o Independiente pelas quartas de final da Libertadores e volta direto para Florianópolis, onde no domingo joga contra o Figueirense.
torcedor com seus vastos bigodes se aquece, boceja e prepara-se para ver o cruzamento que vai pintar na área. Faz aqui! Aqui! Vai pro cruzamento. Bola do Ailton para dentro da área. Afasta o Anderson. Daqui a pouquinho, as surpresas do Aguenta Coração, as atrações inéditas do Se Vira nos 30. E ainda Neila Torraca, Antônio Calone, Maria Paula. São atrações de daqui a pouquinho. No Domingão do Faustão, Fausto Silva volta já já, agitando ainda mais o Domingão. Falta cometida em cima do Luiz Fabiano. Falta foi marcada e favorece a equipe do São Paulo. Darley fica no gol, não quer barreira, vai o Ricardinho para a cobrança. Quase 38 minutos em Porto Alegre. Ricardinho tocou a bola para o Luiz Fabiano. O juiz pegou falta. Falta do Roger em cima do Luiz Fabiano. O São Paulo não jogou no meio de semana, né? O São Paulo descansou no meio de semana. Terminou Criciúma 2, Goiás 0 em Goiânia. 0 para o Goiás, 2 para o Criciúma em Goiânia. O Criciúma vai a 12 pontos ganhos e o Goiás fica com seus 6 pontos ganhos. Termina a rodada na lanterna do Campeonato Brasileiro. Quarta-feira o Goiás vai a Belo Horizonte pegar o Cruzeiro pela Copa do Brasil, semifinal. Primeiro jogo 3-2 para o Cruzeiro em Goiânia. Tem também Flamengo e Sport no Rio. Primeiro jogo 1-0 para o Flamengo no Recife. Elton tentou o chute para o gol. A bola explodiu, ficou no rebote. Júlio Batista tenta partir. Luiz Fabiano pediu para sair. E faz falta. O juiz disse que não foi falta não. Vai embora o Elton. Faz o cruzamento, bola muito forte. Tenta e não consegue o Luiz Mário. Vamos ver a pergunta que o torcedor que acompanha o futebol na Globo, navega pela internet, manda para cá. A torcida do São Paulo está muito exigente com os jogadores. É o que pergunta o Murilo Vita de São Paulo. Por causa das vaias nos últimos jogos, o time hoje está ganhando, tem conseguido bons resultados no campeonato. Se complicou contra o Goiás e foi eliminado da Copa do Brasil, a torcida está exigente demais, Falcão? Acho que o torcedor de um grande clube como o São Paulo é sempre exigente. O torcedor do Grêmio é exigente, do Internacional é exigente, enfim, do Palmeiras, do Corinthians, as grandes equipes, do Flamengo, do Vasco, enfim, todos os grandes clubes que têm história de vitórias são exigentes. Existe sempre uma cobrança porque o torcedor sabe o time que tem, a história, e quer que esse time tenha condições de apresentar os resultados que ele imagina. Você jogou no São Paulo em 85, né? O São Paulo foi campeão paulista. Você chegou até a ficar na reserva naquela ocasião, mas como é que era o clima lá? Tinha muita cobrança? Quando vocês jogavam mal, a torcida vaiava o ídolo do time? Quem era o ídolo do time naquela época? Você, Pita, Careca? O time do São Paulo, naquela época, é um time que acertou muito, né? Então, o torcedor não tinha muito razão de vaiar. O time foi campeão paulista com uma grande exibição. O ataque do São Paulo era... Os dois atacantes eram o Careca e o Miller. Enfim, jogadores, o Oscar, o zagueiro central, o Dario Pereira, o quarto zagueiro. Era um time que jogava muito bem e dava espetáculo, treinado pelo Cilinho, inclusive. O time do São Paulo, e conseguia assistir. O time do São Paulo hoje é um time que ainda, de repente, o time do São Paulo é um time que demonstra dificuldades para chegar ao título. Talvez o torcedor exija o título e realmente o torcedor tem que exigir título, porque o time do São Paulo, com a tradição que tem, precisa ser campeão. Terminou Curitiba 3, Paysandu 1 em Belém. Curitiba vai a 14 pontos, o Paysandu fica com 9. E o Luiz Fabiano foi embora, né, Mauro? É, exatamente. Entrou outro garoto, o Kleber, camisa 17. As duas alterações feitas pelo São Paulo, o Ailton no lugar do Kaká, o Kleber no lugar do Luiz Fabiano, o Grêmio fez duas, o Elton no lugar do Christian, o Caio no lugar do Renato, 2 jogadores foram expulsos, o Carlos Alberto pelo time do São Paulo, foi a 5ª expulsão do São Paulo no campeonato e foi expulso o Rodrigo Fabre, a 3ª expulsão do Grêmio no campeonato. Terminou Guarani 2, Fortaleza 1, Fortaleza mantém os seus 9 pontos ganhos e o Guarani vai a 15 pontos ganhos com essa vitória. O time do Grêmio tenta partir. A torcida do Grêmio quer velocidade. A torcida do Grêmio quer o time no ataque. Tem um jogador do São Paulo caído. Acho que é o Ailton. Exatamente. Ailton tá caído. O time do Grêmio vem embora. Vinha, o Elton perde. E a bola vai embora pela linha de lado exatamente para ser atendido o jogador do São Paulo. No Globo, a gente se vê por aqui.
Banco Itaú, feito pra você. Tá aí machucado o jogador Ailton. Tá 4-1 Atlético Paranaense e Flamengo. 5 jogadores expulsos, 3 do Flamengo e 2 do Atlético. Terminou Paysandu 1, Coritiba 3. Terminou Goiás 0, Criciúma 2. 2 vitórias dos visitantes. Terminou Guarani 2, Fortaleza 1. Estão jogando ainda Atlético e Flamengo. Eu repito, 4-1 para o Atlético. Figueirense 1, Bahia 0 também estão jogando. E aqui 2-1 para o São Paulo contra o Grêmio. Às 6 horas, Vitória e Cruzeiro, Santos Internacional. Ontem, só para repassar a rodada, Atlético Mineiro 3, Fluminense 0, Corinthians 3, Juventude 0, Paraná 1, São Caetano 1, Vasco 1, Ponte Preta 0. Depois do futebol, Fausto Silva está de volta, agitando ainda mais o Domingão. Terminou Figueirense 1, Bahia 0. Vitória do Figueirense, que vai a 10 pontos ganhos, deixa a lanterna, deixa a penúltima posição, passa o Paysandu, passa o Fortaleza. 10 pontos o Figueirense. O Bahia, que perdeu o jogo, mantém os seus 11 pontos ganhos. Prende bola o São Paulo com o Ricardinho, faz o lançamento, chega o Claudio Miro para cortar. O time do Grêmio tenta chegar de qualquer jeito. O São Paulo folgou no fim de semana. O Grêmio teve um jogo duro contra o Independiente Medellín, aqui mesmo no Olímpico. Empatou 2-2, tem todo o desgaste, além do físico, o mental, né? E aquela antena ligadíssima no jogo de quinta-feira lá em Medellín, que vale a vaga na semifinal da Libertadores. Vai para a cobrança do escanteio. Vem o time do Grêmio na bola. Elton joga a bola para dentro da área. O Gilberto joga a bola dentro da área. Dominou o Caio. Limpou, caiu. O juiz vai dar o quê? Vai dar agora, ele vai dar o cartão amarelo pro Caio. Agora não adianta pedir desculpa, viu, Marcília? Claro. Cartão amarelo pro Caio. Outra vez ele pediu desculpa, você falou. Agora não adianta. Não houve a penalidade, Márcio. A partir de agora, todos que estavam acompanhando a goleada do Atlético Paranaense sobre o Flamengo por 4-1, num jogo tumultuado com 5 expulsões, todos passam a acompanhar os momentos finais de Grêmio e São Paulo. 2-1 para o São Paulo no Olímpico em Porto Alegre. 44,5, 2 expulsões aqui. O Rodrigo Fabre do Grêmio e o Carlos Alberto da equipe do São Paulo. São Paulo fez 1-0 com o Júlio Batista. O empate veio com o Anderson no primeiro tempo. No segundo tempo, Luiz Fabiano. 10 gols junto com o David na artilharia do Brasileirão. Vai embora o Grêmio. Luiz Mário limpou, rolou pro Gilberto. Aparece bem para fazer o corte. O jovem Thiago, estreando hoje como titular do São Paulo. Não aliviou bem. Cruzamento do Luiz Mário. E a bola para fora. 4 minutos de acréscimo. 4 minutos de acréscimo. Torcedor do Grêmio cabreiro com o jogo, sério. O torcedor do São Paulo vendo o time com mais uma vitória. Vamos até os 49. Foi para 4 minutos mesmo, depois daquelas as 2 expulsões. E aquele jogo parado um tempão, né, Marcília? Foi fundamentalmente em cima daquele problema todo que envolveu o Rodrigo Fabre com o Carlos Alberto. Nessa tentativa, Kleber, que o Caio tentou ali de cavar um pênalti, se ele prepara o jogador do Grêmio que vinha de trás, que me parecia o Elton, teria muito mais chance de fazer o gol. Ele foi pro choque, não aconteceu pênalti, como o Marcília já falou, mas se ele prepara tecnicamente, ele teria muito mais ganho, porque o jogador do Grêmio vinha de frente para chutar e o Grêmio poderia ter conseguido um empate naquele lance. 2-1 para a equipe do São Paulo, quase 46. O jogo vai até 49. Domina o Kleber. 50% para cada lado no tempo de posse de bola no jogo. Rigorosamente igual o tempo de posse de bola de cada time. No placar 2-1 São Paulo. O Grêmio ainda luta, vai buscando alguma energia para tentar um empate. Cruzamento do Luiz Mário. Afasta bem colocado dentro da área, Jean. Weber chega. Ele e o Tinga brigam pela bola. O juiz vai marcar a falta do Tinga. O confronto São Paulo-Rio Grande do Sul no campeonato de 2003. Até agora, enquanto você vê aí que o Grêmio fez 33 faltas com essa e o São Paulo 24, até agora 11 jogos, né? 4 vitórias do estado de São Paulo, 2 vitórias do Rio Grande do Sul e 5 empates. Esse final de semana, o Corinthians ganhou do Juventude por 3-0. O São Paulo está ganhando do Grêmio aqui no Olímpico por 2-1 e ainda tem Santos Internacional. Os 3 gaúchos pegando os 3 paulistas. Sem falar no Caxias, que na Série B
recebeu o Palmeiras ontem e foi goleado, 4-1 para o Palmeiras. Tiro de meta para a equipe do Grêmio. – 47 minutos. Tem muitas histórias de rivalidade, né, de confronto, e não estou falando nada de São Paulo contra Rio Grande do Sul, estou falando de Rio Grande do Sul contra Rio Grande do Sul, né? O placar eletrônico do Olímpico. Deixa eu ver esse ataque do Fabiano aqui, ó. Vem pela esquerda, faz o cruzamento. Corta o Gilberto. O placar eletrônico do Olímpico tá mostrando os resultados da rodada, o que aconteceu até agora nos jogos das 4 horas. Aí diz assim, às 18 horas, Cruzeiro e Vitória. Vitória e Cruzeiro no Embarradão. Só. Santos Internacional não vai ter. O placar eletrônico do Grêmio não vai ter. Uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro, do futebol do mundo, eu imagino. Grêmio Internacional de Porto Alegre. Cruzamento para dentro da área, o corte foi feito pelo Júlio Batista. 48. Teve um Grenal aqui que o Internacional estava vencendo, não tinha o resultado do placar eletrônico, apagou o placar eletrônico. Jean faz o lançamento. Bola lá para fora, daqui a pouquinho tem Domingão do Faustão, daqui a pouquinho tem Neila Torraca, Antônio Calone, Maria Paula, tem as atrações inéditas do Se Vira nos 30, tem as surpresas do Aguenta Coração, tem o Domingão do Faustão já, logo depois do futebol. E você não sabe quem está de volta. Lembra do Alberto Roberto? O excepcional personagem do Chico Anísio. De volta hoje no Fantástico, depois do Domingão, todas as atrações do Fantástico, com o Pedro Bial, com a Glória Maria e com a presença do talento de Chico Anísio e o Alberto Roberto de volta. Lá vai embora o Grêmio, vem Luiz Mari, no final do jogo o Grêmio ainda tenta. Vai buscar força o Grêmio, cruzamento do Luiz Mário, chega o Gilberto, chega junto com ele o Júlio Batista. Foi mais forte o Júlio Batista na dividida. O São Paulo vai conquistando 3 pontos importantes, vai chegando a 18, vai ficando na 3ª posição do campeonato. Apita Márcio Rezende de Freitas. Fim de jogo do Olímpico. 2 para o São Paulo, 1 para o Grêmio. O São Paulo conquista a primeira vitória, jogando fora de casa. Faz 2-1, soma mais 3 pontos, vai a 18. Sobe para a 3ª posição do campeonato. O Grêmio mantém os seus 11 pontos. Dá uma olhada como ficaram as primeiras posições do campeonato. O Cruzeiro continua em primeiro e ainda joga com o Vitória lá em Salvador, tem 21 pontos. Internacional 19, São Paulo 18, os times que iriam para a Libertadores. Depois Atlético 17, Corinthians 16, Santos, Guarani, Paraná 15, Atlético Paranaense e Coritiba 14. Se o Santos ganhar, passa o São Paulo no saldo de gols. É a única chance que tem o São Paulo de perder a 3ª posição.